devidamente liberados. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é boa tarde. Faltou fôlego, fiquei empolgado. E boa noite para quem é de boa noite e assiste a gente durante a madrugada. Tem bastante. Tem bastante, não tem? Eu sou Carila Matzenbacher, tô aqui na mesa do Samba Pod para mais um episódio lindíssimo. Hoje o nosso convidado é essencial, fundamental. Sustentabilidade é o assunto da nossa mesa. A gente tá com o Diego Carbonell. Diego, samba pode? Samba pode, samba deve e samba é sustentável. Vamos falar muito sobre isso hoje. Maravilha. O Diego, gente, ele é diretor de carnaval da Liga RJ. Ele trabalha em Florianópolis, ele trabalha em Belém e ele tem uma novidade que ele vai contar pra gente. Eu vou dar um... Só corrigindo aqui, diretor de sustentabilidade. Diretor de carnaval, Carla Brito, lá da Liga RJ. Carila, ela tá tão acostumada a falar isso, a gente entrevista tanto diretor de carnaval. Não é isso. É que se não dá mancada, não sou eu. Isso mostra a verdade, Carila, tá certo. É isso. Bom, vou passar a bola pro Diego. Diego, ó. Gente, não corta, desculpa. Ela tá... É a cerveja. Tiago! É a cerveja. Exatamente. É a cerveja eu acho que não vamos cortar, não. Vamos seguir. Acho que tá bonito. Vai, Tiagão. Tá bonito. Tá natural, né? Tiagão, saiu esse programa, né, cara? Saiu depois de muito tempo, né? Estamos aqui pra poder falar de carnaval e sustentabilidade. Maravilha. Esse assunto a gente já tá sempre ali. Pô, a gente já conversa nos bastidores. Mas acho que veio no momento certo. É um cara que tá cada vez mais empenhado, cada vez mais coisas novas surgindo. Então acho que é um momento certo pra tu falar um pouco da tua vida e a gente aprender um pouquinho mais sobre esse assunto tão importante, né? Mas antes disso, né, vamos lá, meus queridos do Samba Pod. Lembrando que estamos aqui no Estúdio Rastro, em Ipanema, Batuque Digital TV, com nossa ajuda, nossos queridos amigos da Orbit, sempre aqui com aquele bonezinho maneiro. Agora já 3 estilos aí, né, Thiago? Eu acho que vai chegar um dia que a gente vai ter espaço na mesa. O Thiagão, ele vai atendendo o pedido. Essa novidade aí do boné branco já foi um pedido exclusivo aí pra uma certa pessoa que tá nessa mesa, mas aí eu fiquei com inveja, pedi, agora ele fez pra gente também, né? Com um detalhezinho diferente atrás, ó, ficou verdinho atrás, ficou lindo. Chique demais. Isso aí, então assim, vai dando uma namorada aí que... já tem uma perfeita aqui, tem uma palavra que a gente brinca que tem uma palavra-chave aqui, que se você falar ela durante o programa... Não é sustentabilidade a palavra, mas... Já tira essa. Mas é isso, galera. Mandar um beijão aí pro Thiagão, agradecer mais uma vez essa parceria da Orbit, tá com a gente já há bastante tempo e tem muita coisa pela frente ainda pra gente conquistar. Quem não conhece, duvido que você não conheça, mas dá uma moral lá pro Thiagão, vai lá, curte o post que ele fez, curte os stories, compartilha e passe adiante, porque tem muita coisa legal lá do Thiagão, da Orbit. Valeu? Bora, vamos começar? Vamos começar. Carbonell, a gente sabe que ele é do carnaval. A gente sempre pergunta, tu assiste, sabe que a gente sempre pergunta, como é que é o carnaval e tal. Hoje a gente tem essa questão que a gente quer muito falar da sustentabilidade, mas conta um pouquinho da tua história no carnaval, até pro pessoal entender como que tu conectou as coisas todas. Né? E como se cria esse cara, que eu fiquei pensando, né? O diretor de carnaval, ele saiu da minha boca do automático. Porque cargo de diretor de sustentabilidade... Aonde tá? Né? Como surge isso também? Acho que as coisas vão se conectando mais legal, né? A gente tava aqui em off falando, né? Como é que você se apresenta? Falei, cara, eu estou consultor de sustentabilidade, mas eu sou do carnaval desde que eu me entendo por gente, né? Eu sou nascido e criado em Ramos, ali na minha primeira parte da infância, então vocês imaginam que eu sou imperatriz, né? Meu coração. Não sabia. E, cara, eu tive lá muito pequeno, meu pai desfilava na Imperatriz. Antes disso, a gente tem ali a banda de Ramos. André Bonatti, que hoje é diretor de carnaval da Imperatriz, tinha um cabelão na época, a gente saía na banda de Ramos, ele tocando tamborim, depois ele foi diretor de tamborim da Imperatriz. Meu pai desfilava ali nos anos de 98, 99, o tricampeonato, e eu já ia ali acompanhando com o meu tamborim e tal. Trilhei minha infância inteira e adolescência ali já para os 16, 17, eu comecei ali quando era o Jorjão, né, 2006, 2007, e aí em 2008 entra o Marconi, e eu começo a desfilar de tamborim ali com meus 17 para 18 anos. Então, desfilei de 2008 a 2011 só na Imperatriz. Cheguei a ser diretor de bateria lá, tinha 20 anos na época, completamente perdido na vida, com 20 anos, achando que ele tinha sido tudo. E tem uma frase muito emblemática, mas depois eu falo sobre ela, que foi dessa parte de quando eu me tornei diretor.
E aí, dali pra frente, eu abri o mundo ali. De 12 pra frente, eu comecei a desfilar em diversas baterias. Aí, desfilei com o Thiago Diogo na Porta da Pedra, na União da Ilha, na Grande Rio. Desfilei com Cissa, enfim. Desfilei em muitas escolas, né? Fiz parte, já que a gente teve o episódio anterior com o Kleber aqui do escritório das baterias. Fiz parte do escritório, né? Desfilei na Cubango com o Maurão, Curicica com o Lolo. Então, assim, sempre fui de carnaval. E aí, chegando na parte de sustentabilidade, de uns 5, 6 anos pra cá, eu comecei a trabalhar com sustentabilidade de maneira corporativa, né? Fiquei 5 anos numa fintech, depois fui pro ramo de moda, de luxo, dentro da parte de ESG e sustentabilidade. Peraí. SG? ESG, pra quem não conhece, é uma sigla em inglês que engloba aí 3 temas, né? Ambiental, social e governança, né? Environmental, Social and Governance. É uma sigla só para poder conectar esses 3 temas. E aí comecei a entender como a gente conseguia trazer esse tema de maneira fundamentada para o carnaval. Como era importante, aí, que eu falo, né, que são os 4 pilares que me fizeram entender a importância disso para o carnaval. O primeiro deles são as próprias ligas e escolas de samba, que sempre demandavam nessa questão de, cara, como é que eu faço para ter investimento durante todo o ano e não ficar dependente só do poder público, chega mais perto ali, né, em cima do carnaval e que me demanda, como é que eu posso trazer isso pro meu carnaval, pra minha liga, pra minha escola de samba? E aí eu brinco, né, as escolas de samba, vocês que têm aí seus Instagrams, seus perfis, etc., o que tem hoje se eu tivesse R$1 bilhão para poder investir na sua escola? O que tem lá hoje lá? O que você fala? Quem é a sua comunidade? Quem você comunica? Qual é o seu perfil de público? Quais são os seus eventos? Quem são suas pessoas? Então, assim, hoje indicadores demandam isso. Então, eu sentia falta disso nas escolas de samba e nas ligas. No poder público, eu acho que tem muitas secretarias e coordenadorias que têm soluções muito legais a serem compartilhadas e que não chegam até as pessoas, ou não chegavam até as pessoas. As empresas privadas, eu fui em empresa privada durante muito tempo e, assim, senti essa falta de credibilidade e transparência para que as empresas entrassem, né, investissem de fato, e as próprias pessoas, que são as mais impactadas por questões sociais, ambientais, né, questões climáticas, sociais, né, diversidade e tudo mais, e que não têm acesso a esses temas, né? Os eventos normalmente são eventos na região de Zona Sul, na Barra, aqui no Rio, mas sempre mais afastados, são eventos normalmente caros, com linguagens que não chegam às pessoas, e o carnaval, ele é democrático, popular, acessível, e tinha todo esse caminho para poder abrir os olhos das pessoas para a sustentabilidade. Então são essas 4 pontas que eu acho que fazem, né, surgir para mim a conexão de sustentabilidade com o carnaval, que surge inclusive aqui no Samba Pod, episódio 29 com Pedro Silva, onde ele fala algumas coisas sobre a questão de negócios e tudo mais. Eu vi para essa mente aberta, né, para receber esse contato, mandei um direct para ele, falei, cara, acabei de te ouvir aqui no Samba Pod, pô, tenho essa ideia aqui de fazer sustentabilidade. A gente marcou reunião. Em menos de 1 hora a gente saiu de lá com a primeira diretoria de sustentabilidade ESG, que foi lá na Superliga Carnavalesca, na gestão dele como presidente, na Intendente Magalhães, né, o Carnaval do Povo. Foi quando surge lá toda essa história de sustentabilidade no Carnaval. Pô, tu falou Carnaval do Povo. Vou fazer uma pergunta bem básica. Sustentabilidade, o que é isso? Isso aqui, sabe, tá na moda, o povo ouve, evento, isso, a empresa que tem um selo, ou que tem um... O que é assim? Explica pro povão. Acho que primeiro de tudo é desmistificar o nome, essa palavra, né, sustentabilidade. Muita gente conecta diretamente com a parte ambiental. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, a gente fala de perpetuidade, né, de se sustentar, continuidade. E isso lida também com outros pilares, como o social e como o pilar de governança. Quando eu falo de governança, a parte de transparência, né, de relacionamento, de prestação de contas. Então, a sustentabilidade, ela tende, né, a conectar essas 3 áreas, né, aí que tanto surge o ESG, né, para poder ficar na linguagem do mercado e tudo mais, mas de forma a considerar temas dessas 3 pilares. Então, no ambiental, mudanças climáticas, circularidade, economia circular, a parte de transição energética, que está bastante grande agora. No social, diversidade e inclusão, acessibilidade, enfrentamento à violência contra a mulher, combate ao uso abusivo de álcool e outras drogas, enfim, algo nesse sentido. E na parte de governança, relacionamento com o que a gente fala que é stakeholders, né, que são as partes interessadas, transparência, compliance. Então, todos esses temas estão dentro da sustentabilidade, e a gente vem com essa palavra para resumir, né, tudo que a gente pode fazer dentro desses temas para poder ter uma sociedade, uma continuidade, e no carnaval não é diferente, né? E as relações de trabalho também estão nisso, totalmente, assim, acho que é um dos temas principais, né, essa parte de direitos humanos e relações trabalhistas são temas, assim, fundamentais, que a gente acaba achando, porque existe, né, um princípio, uma lei, mas isso é fundamental e ainda é um tema que é bastante relevante, considerando a sustentabilidade como um todo. Então é isso, acho que a gente fala do tema como a ideia de continuidade da sociedade, né? Pensar todas essas questões
sociais, ambientais, de governança, para que a gente tenha uma sociedade mais justa, mais igualitária e que possa ser uma sociedade daqui, né, para os próximos anos. Pô. Fala, Tiago. Te cortei. Não, porque assim, eu sou formado em administração, eu já fiz vários estudos sobre sustentabilidade, o quanto impacta, por exemplo, é porque a gente, às vezes, esse tema parece um tema novo para muita gente, né? Mas é um tema que já há anos que é um tema batido, debatido. O quanto impacta, por exemplo, uma chegada de uma fábrica numa cidade pequena, o quanto muda o social, porque muitas pessoas vão trabalhar ali, o quanto muda isso na parte governamental e o quanto muda isso no ambiente, né? E a gente fala de escola de samba, a gente pensa na escola de samba como um patrimônio daquele lugar ali, né? Daquele bairro, daquela cidade. Então, nada mais justo, porque ela fala para uma comunidade muito grande, ela lida com a parte governamental, porque é um festival que é financiado pelo governo e tudo mais. E, cara, ele muda o impacto do que gira em torno. Então, o que você falou aí, uma coisa que eu também nunca tinha percebido, sobre, pô, eu tenho dinheiro para investir, mas fala de você, assim, sabe? Fala da tua escola, da tua comunidade. O que a sua comunidade precisa? Para quem você tá falando? Como você impacta dentro dessa comunidade? Então, acho que esse é o primeiro ponto pra gente falar de sustentabilidade no carnaval, né? E, pô, bem explicado pra caramba. E eu sinto que a gente vai aprender muito ainda nesse episódio. Vamos nessa, mas acho que sobre isso é até um ponto relevante. Tive uma reunião ontem e uma pessoa perguntou assim, Diego, assim, a gente tem muitos investidores aqui de fora. As escolas de samba têm essas informações em inglês? E eu fiquei pensando assim, cara, acho que não tem. E assim, a gente tem muita, né, a gente tem diversos países aqui, o Gabriel acho que chegou aqui a citar, né, que eu acho que tem cento e poucos países que hoje vêm pra cá, cara, essas empresas estão aqui, né, estão o tempo todo aqui, será que as escolas têm isso pra poder, essa informação básica, assim, cara, qual é a sua comunidade, quantas pessoas, sabe, quem desfila, suas ações ao longo do ano, né, pô, escolinha de bateria, pra passista, e a gente não tem isso hoje, né, e assim, isso me fez pensar de quanto a gente ainda pode avançar dentro desse tema no carnaval. E quanto a liga pode ajudar, as ligas podem ajudar, né? Porque a gente fica conversando, eu fico pensando nas escolas pequenas da Intendente, né? Porque pra gente criar os indicadores, pra ter as postagens no Instagram, pensando em prática, alguém que vai ter que fazer isso. Geralmente as escolas pequenas não têm como contratar essa pessoa pra fazer isso, mas as ligas, elas podem dar suporte. Sim, sem dúvida. Né? Como elas estão dando já pros outros editais, além da subvenção, né? Que tá rolando. Eu acho que essa parte de capacitação das ligas tem avançado, tá? Tem melhorado. Eu até... detalhes que acontecem aqui, né? Meu primeiro trabalho foi na Superliga lá com o Pedro e depois o Vinícius, que até esteve aqui, tornou-se presidente. E o Vinícius sempre brincava de chamar de menino do carbono. Ô, menino do carbono e tal. E a gente tava no ensaio técnico, né, nesse ano, né, no caso de 25, e ele, o Carbonel, vem aqui. Eu falei, pô, alguma coisa séria deve ser, que a gente chamou o Carbonel, não no carbono. Cara, tem uma empresa que tal, que ele falou, sabe que ele tem um recurso na área de ESG. Pô, lembrei de você. Eu falei, agora o menino do carbono, sério. Mas assim, é isso, né? Até pra Superliga, né? Que a Intendente lá tem mais de 70 escolas lá, né? Pô, foi uma experiência incrível lá, assim. Lá você realmente tem um feedback, né? Em tempo real, né? Aconteceu a ação, a pessoa te chama, caramba, eu não sabia que tinha esse aplicativo tal, não sei o que, assim, isso é legal. E assim, o quanto a gente pode, como liga, contribuir pra que isso melhore, sabe? Pra que a gente crie essa conexão. Ainda é recente, mas eu sinto que, assim, a gente tem um caminho a ser trilhado e que as empresas estão abertas a isso. Nessa própria reunião de ontem me abriu o olho para isso, assim, não temos o básico, que é informações em português e inglês para quem queira investir numa escola de samba. E aí em todas as ligas, então a gente precisa construir isso, sabe? Precisa de fato que alguém, cara, olhe ali, pô, quero investir no carnaval. Como é que o que tem o carnaval? Quem é o carnaval? Quem são essas pessoas? Quem são essas escolas, sabe? Isso é uma coisa que a gente vai evoluindo, tá construindo, né, essa relação com o meio corporativo mais consolidada, né? O carnaval era muito dependente, ainda é um pouco dependente do poder público, né, de maneira geral, mas a gente tem melhorado aí essa conexão com empresas e com a população, né, que é mais impactada aí, quando a gente tem um carnaval com mais estrutura, né, com mais repercussão de maneira geral. Tá tudo conectado, né? Como você falou da cadeia do ciclo. Desde o trabalho que a gente faz aqui no Samba Pod e tudo conectado pra, de algum jeito, vou falar, mudar a imagem do carnaval, mas com relação ao profissionalismo, né? Com relação ao entendimento de que você vai investir, como você falou, transparência. Então, todas essas ações contribuem para isso, né? E aí a gente chega no investidor privado, mas eu acho que continua e é necessário
ter um investimento público também. Sim. Sem dúvida. Né? Ter um reconhecimento público, ter editais específicos para o carnaval, entender que ele é o maior espetáculo da Terra, ele é a arte, sabe? Não dá pra desassociar e entender que vai viver sozinho, né? Sempre no ciclo, no conjunto. Totalmente. A ideia é que a gente haja uma complementação, né? Que seja uma coisa junto da outra, né? Assim, no sentido de... já existe no poder público, mas acho que pode melhorar, concordo. Acho que a gente pode criar fomentos mais específicos para o carnaval, porque o carnaval é hoje, né, o principal ativo, não só do Rio, mas do país. Durante muito tempo, o Brasil, assim, Brasil, me cita uma palavra, futebol. Estamos em uma fase. Então, hoje, o Brasil é carnaval. Então, assim, a gente não pode ter o carnaval sem o auxílio dos poderes públicos, em todas as esferas, e complementar isso com as empresas privadas que podem também apoiar, entendeu? A gente tem diversas leis de incentivos que podem ser melhoradas, podem ser tratadas mais especificamente para o carnaval, e eu acho que quando a gente vai criando essa transparência e essa formalização, assim, essa coisa mais estruturada, você vai passando também um recado para o mercado que, opa, peraí, a Liga hoje tem uma diretoria de sustentabilidade, tem uma estrutura, tem um organograma. Esse cara não tá falando só em coisas de carnaval, mas tá falando, numa exposição, na Expo SG, no G20, como foi ano passado, no Rio Innovation Week. Se o carnaval tá abrindo essas portas, a gente tem agora um caminho de que temos um carnaval, assim, mais estruturado e mais pronto para receber a gente também, né? Legal. Acabou, né, mano? Mas você falou no começo, a Carila falou que você tá aqui no Rio, tá na 2 ligas aqui no Rio, não é isso? Vamos lá. Eu comecei o trabalho na Superliga, que foi o Super Carnaval de Sustentabilidade. A gente teve um impacto super positivo lá. Foi a primeira liga a ter um carnaval, né, carbono zero. Aí vou explicar o que é carbono zero, que é quando você faz o inventário de tudo que gera emissão ali. Então, o carro alegórico, o carro de som, o uso de energia elétrica, tudo aquilo. Então, você faz um cálculo ali que a gente chama de inventário, e isso é compensado através de créditos na região amazônica. Então, você pega aquilo, gera um valor. Foi em parceria com a GPX, pra você ver, uma empresa privada que entrou no carnaval e que fez esse investimento. Ela pega esse valor e ela destina para um projeto na região amazônica de forma a compensar as emissões. É o melhor dos mundos? Não. O ideal é você mitigar o impacto que o carnaval tem. Mas enquanto você não consegue fazer esse caminho, a compensação é um caminho viável. Começo, né? A gente fez ações de enfrentamento à violência contra a mulher lá, junto com a Secretaria de Estado da Mulher. A gente fez ações junto ao iFood, ou seja, uma grande marca que fez ali também aquela campanha que deve voltar agora do Bora Descer, né? Estimulando as pessoas a pegarem seus lanches no primeiro ponto de contato. A gente implantou uma coisa que não tinha lá, que era uma área de acessibilidade ainda muito aquém do que deveria ser. Mas começamos a considerar isso no escopo ali da construção da Intendente Magalhães, né? Não tinha, simplesmente não tinha. Sim. Quando eu olhei, eu falei assim, gente, não tem uma área acessível, assim, não tem, e não existe. Falei, não, vamos criar pelo menos para, assim, dar o start. E começar isso lá. A gente fez coleta seletiva, foram 2,5 toneladas de recicláveis coletados, né? Alumínio, metal. Então, assim, foi um trabalho que deu muito sucesso. A gente depois foi gravar a Cidade de Soluções com o André Trigueiro. A gente fez Globo Comunidade, né? Tirou o carnaval da bolha só dos coisas do carnaval. Deu muito certo e eu fui pra Liga RJ, que é o projeto do Liga RJ Sustentável, que a gente fez esse ano. O projeto também caminhou muito bem, a gente fez de novo compensação de carbono, fizemos um apoio institucional com o Sustenta Carnaval para coleta de fantasias ao final do desfile. Só da série ouro foram 11,2 toneladas coletadas, eles coletaram ao final 23, somando com o grupo especial. Eita. Eles tiveram parceria com a Liesa nesse sentido também, que deu todo o apoio. A gente fez também a parte de enfrentamento à violência contra a mulher. Somos a primeira liga a ter o selo Empresa Amiga da Mulher, por ações de enfrentamento à violência contra a mulher em todos os nossos eventos, Esquenta Carnaval, ensaios técnicos e desfiles. Fizemos campanhas com mais de 15 mil itens distribuídos sobre combate ao uso abusivo de álcool e outras drogas, que é uma coisa que dispara muito no período do carnaval, essa questão, né, dos acidentes e tudo mais. E esse projeto deu muito certo, né, de maneira geral. A gente fez um relatório de sustentabilidade, que é uma coisa que conecta muito com as empresas. Deu muito certo e eu fui fazer a consultoria para os outros carnavais. Tive em Belém para fazer a consultoria do Carnaval Sustentável de Belém. Lá a gente coletou 4,75 toneladas de recicláveis durante todo o carnaval. É um projeto que ainda vai avançar bastante, com o Fernando Guga, presidente da ESA. Fiz a consultoria para a Liesf, né, que foi a Liga das Escolas de Samba de Florianópolis, com o Joel, né, o presidente. Lá surge a diretoria de sustentabilidade também da Liesf, e eles ainda melhoraram bastante isso, né, criaram a diretoria de diversidade e inclusão, de acessibilidade, assim, desmembraram bastante o tema. E aí, em primeira mão aqui pro Samba Pod, posso falar agora, a gente vai começar um trabalho na Liga SP, também fazer uma consultoria de sustentabilidade no Carnaval de São Paulo, que eu acho que também vai ser um avanço muito grande, porque São Paulo é o centro corporativo do país. Eu acho que a gente vai conectar cada vez mais com as empresas e é um trabalho aí que, né,
agradeço a Solange também, que fez esse contato lá com o Renato Remondini, que é o presidente, né? Vulgo Tomate. E assim, cara, é um trabalho que eu também acredito muito. Então, você vê que, né, que o trabalho vai se expandindo, né? Sim. As pessoas vão entendendo. Eu nem falei da Liesp, mas a Liesp vai ter o primeiro carro alegórico elétrico, né, da história do carnaval. Eles estão em parceria com o Instituto lá de Santa Catarina. Então, assim, como isso vai avançando, as pessoas vão entendendo, né, que isso vai abrindo caminhos, vai trazendo credibilidade, vai abrindo portas com o poder público, né, vai trazendo essa parte também de, pô, peraí, eles estão olhando para um tema que conecta com o que tem na minha Sim. empresa, sabe? Conecta com o que tem no poder público. Isso vai gerando, né, esse fomento e essa aproximação das escolas, das ligas com as empresas, com o poder público, vai conectando, né, vai trazendo essa credibilidade que eu acho que é importante para o carnaval construir esse caminho. Então, hoje eu estou aí em 4 polos, né? Liga RJ, Liesp, ESA e Liga SP. Então, Rio, Belém, Florianópolis e São É o Paulo. cara, né? E é muito legal, por exemplo, o carro alegórico elétrico é o sonho de consumo, acho que de todo mundo, né? Um carro alegórico que ele mesmo já não precisa de gerador, né? Exato. Ele mesmo se autoilumina, ele faz as movimentações de elevadores que sobem e descem. Então, e sem contar que não sai nada de poluição depois lá, não tem ruído, né? Ele tem várias vantagens. E associado, porque você fica falando, parece que é distante da escola. Verdade. Sabe? Uhum. Parece que fica só nas ações, eu vou chamar de burocrático, mas não é essa a palavra, as ações de apoio, de suporte no entorno, digamos. Não dentro exatamente dos barracões e das quadras, mas está completamente relacionado. Sim. Queria que você falasse um pouco mais dessas ações relacionadas aos barracões, às quadras, às escolas em específico, assim. Maravilha. Eu vou até só fazer uma adenda aqui, que eu passei também como diretor de sustentabilidade no Império Serrano. Fiquei lá, né? Sim. Foi, é Foi a verdade. primeira escola de samba a ter uma diretoria de sustentabilidade lá com o presidente Flávio. Mas aí sobre isso, o que acontece, Carila? A minha leitura é o seguinte: eu primeiro preciso organizar a casa e mostrar que funciona internamente para poder levar isso para as escolas. Eu não posso não ter um resultado interno para a liga, de aproximação com empresas, né, de resultados para o público e para a liga, e levar isso para as escolas, porque se eu chego lá, eu tenho 0 crédito, é um tema novo que ninguém conhece, então como é que eu vou falar assim, olha, a gente vai precisar a partir de agora separar o teu material para destinar para reciclagem, se eu não tenho nenhum resultado para mostrar o que isso trouxe de impacto, aproximação de empresas. Então a gente começou com esse trabalho de organizar a casa na liga. Acho que a gente tem um trabalho para avançar para os barracões. Eu lembro de um caso muito curioso, quando eu estava no Império. Fui no barracão lá pra conhecer e tudo mais. E tem um diretor de barracão lá, que na época era o Botafogo, o apelido dele. Botafoguense igual a mim. Botafogo maravilhoso, cara, sensacional. Maravilhoso. E aí tinha um Botafogo. Beijo, Botafogo. Aí famoso. tinha uma pilha de metal assim, tal, não sei o que. Eu falei, cara, a gente precisava pegar isso aqui pra destinar. Ele, não, mexe, que isso é o churrasco do meu final de ano. Aí cara, deixa eu te explicar um negócio. A gente consegue destinar isso aqui pra reciclagem. Você vai ganhar o seu dinheiro do seu churrasco no final de ano. E a gente ainda vai conseguir, de alguma forma, poder apresentar isso pra uma empresa, sabe? Poder dizer que, cara, olha só, a gente tem esse cuidado, né, de reciclagem, não sei o que. Pô, garoto, não sei o que. Vamos ver. Aí, enfim. Cara, depois o Botafogo agora a gente fala direto, assim, um cara que viveu aquilo ali, mas assim, acho que é um caso relevante de como a gente tem um caminho para desconstruir essa tradição. Vou usar um outro exemplo aqui, a gente tem um amigo, o Marcão, da Print 9, que tem tintas, né, que são ali, né, que não tem esse impacto ambiental, enfim, não usam solvente, uma série de coisas. E qual o desafio que ele tem hoje? A tradição de pintores, ela é uma tradição familiar. Era o avô, que passou pro pai, que passou pro filho. Então, cara, eu só quero pintar com essa tinta. Só essa tinta que serve. E a mesma coisa que a gente tem, acho que no barracão, de maneira geral, né, na escola de samba de maneira geral, a gente ainda tem. São poucas pessoas que têm essa leitura, que vem com um olhar mais aberto pro tema. Então, acho que a gente tem muito a caminhar nesse sentido, na questão trabalhista, legal, de dignidade de trabalho, que eu acho que é uma coisa fundamental para os barracões. Acho que a Fábrica do Samba 2 resolve, por exemplo, boa parte que a gente tem na série Ouro, né, dos barracões espalhados. Então, a gente vai ter agora, né, um potencial mesmo de conseguir centralizar aquilo, dar mais dignidade de trabalho, mais organização. Então, acho que é um caminho a ser trilhado, não é um caminho fácil, não vou aqui ser hipócrita de achar, nossa, vamos estalar os dedos e tá tudo resolvido, porque eu acho que é uma desconstrução. Então, acho que trazendo os resultados de fora, pro público interno também, porque muita coisa ali, as próprias escolas vêm falar comigo. Quando eu anunciei a diretoria de sustentabilidade, várias pessoas de escola vieram, cara, eu quero ser voluntário para estar contigo nessa, porque eu acredito no tema. Então, acho que a gente, aos poucos, vai desconstruir essa questão do que é um barracão de escola de samba. Acho que essa é talvez até a minha vantagem, né? Por eu ser do samba, eu conheço o que funciona e o que não funciona, sei como é. Se você traz uma empresa de fora, normalmente vai vir com aquele formato pasteurizado e achar que vai implantar. Só que o carnaval, ele é muito específico,
né? Até para você criar soluções para o carnaval, trazer algumas soluções, você tem que criar alguns caminhos que não existem. Por exemplo, a Liga RJ acabou de anunciar o selo social, né, que chegou ao Rio de Janeiro, e a Liga RJ vai fazer essa capacitação para ter o selo social, e a gente vai anunciar também aqui em primeira mão a associação com o Instituto Etos, que nunca existiu. O Instituto Etos é, assim, talvez uma das principais associações que tem hoje, talvez com o Pacto Global e Sistema B, os principais, assim, que chancelam um trabalho de sustentabilidade de empresas, e o Instituto Etos nunca nem olhou para o carnaval, porque ele não via esse caminho. Aí quando você consegue explicar que o carnaval é para ir no desfile, que tem a questão do barracão, que tem a questão de todo mundo que é envolvido, a gente fala de geração de emprego direto e indireto, né? Então a gente vai criando esse caminho para que o carnaval, e aí eu falo da Liga RJ e das outras ligas, seja um modelo para que outras manifestações culturais também tenham essa conexão com a sustentabilidade, né? Por exemplo, o Carnaval de Salvador tem a galera que fica lá fazendo a coleta seletiva. Então, assim, a gente precisa dar dignidade para essa galera que trabalha. Então, acho que parece assim distante, né, falar com as empresas, mas tudo isso vai trazendo chancela para você poder chegar nesses órgãos maiores que vão te ajudar em outras construções que vão impactar no barracão, enfim, nas quadras e em outros ambientes que também, né, tem as pessoas do carnaval como um todo. E na nossa Liesa, a nossa Liga Mar, como é que tá isso? Tem movimento? Tem uma rede de sustentabilidade lá, a Daiane Lima, e ela tem feito um trabalho também, tem acompanhado de maneira mais distante, mas apesar de ser, né, a gente tá ali na Sapucaí juntos, mas a gente tem esse trabalho lá também, tenho vi que eles anunciaram o selo de evento sustentável, né, a ISO 20.121, e acho que é importante, cara, a gente ter as ligas fazendo esse mesmo trabalho, né, que bom que a Liesa também tem uma rede de sustentabilidade para poder cuidar desse tema. Acho que é fundamental que a gente faça esse trabalho, porque, né, o que der certo para ela impacta na Liga RJ, o que der certo pra Liga RJ impacta também no carnaval para ela, porque no geral, a gente que é de dentro, a gente sabe que tem as ligas, né, Liesa, Liga RJ, Superliga, mas quem é de fora enxerga o carnaval de maneira unificada. Igual, né? Então tudo que acontece de bom pra eles é de bom pra gente. Então que bom que tem alguém pra cuidar do tema lá também, pra ter esse cuidado. Já tenho visto em alguns eventos da Liesa o pessoal fazendo a gestão de resíduos, que é bem legal também, não existia. A gente começou a fazer e acho que eles também têm feito agora. No ano passado a gente fez a gestão de resíduos no Esquenta Carnaval, tinham 60 coletores lá, a gente coletou mais de 500 quilos de recicláveis, 30 litros de óleo, 20 quilos de orgânico, tudo destinado para compostagem, reciclagem. Então eles também têm feito esse trabalho e acho que tem que crescer cada vez mais. Eu espero que deixe de ser head, vire uma diretora para ter ainda mais chancela, crescer cada vez mais e o tema ser cada vez mais falado e ser cada vez mais amplificado para que as pessoas olhem para o carnaval e entendam assim, cara, todas as ligas hoje têm uma diretoria de sustentabilidade, é um tema comum, como é uma diretoria de carnaval, como é, né, uma direção cultural, social, que isso seja de fato, né, uma diretoria comum. Eu acho que tem que ser assim. É um caso até legal dessa parte, né, do meio orgânico do carnaval. No Esquenta Carnaval do ano passado, a gente fez o Esquenta Carnaval no sábado seguinte ao da Liesa, né? E a gente fez uma parceria com a Boomerang, uma empresa que faz a maior empresa de gestão de resíduos e sustentabilidade de eventos do Rio de Janeiro e do Brasil, fez do Recaetano Betânia, The Town, Rock the Mountain, e a gente fez a locação das lixeiras, né, com orgânico e reciclável de separação. E aí no dia seguinte a gente foi lá para fazer a coleta do material, né, com caminhão, você vai tirar lá o óleo, o orgânico e tudo mais. E aí tinha um segurança lá que falou assim, cara, impressionante quanto tá mais limpo isso aqui. Porque as pessoas, ele falou assim, as pessoas olhavam e assim pro lado e tinha lixeira de separação orgânico e reciclável, pra frente tinha, pra um lado tinha. Então, instintivamente ela ficava assim, pô, não posso jogar isso no chão. E tenho que destinar isso da maneira correta. E o que eu sempre falo assim, acho que tem que ser comum, tem que ser normal. A gente tem que olhar e pensar no tema como, não um tema fora da bolha, assim, vem alguém de fora pra falar de sustentabilidade, é o Capitão Planeta, como você fala. Não, cara, é comum ter a lixeira de separação, ter a questão do cuidado com o social, com o direito trabalhista, sabe? Tudo isso tem que ser uma coisa natural. Não tem que ser um tema que a gente precisa fazer assim, surgiu. Não, é o básico. Como tem uma direção de carnaval, como tem um locutor que anuncia ali, tem que ser comum. Não pode ser uma coisa que seja fora da bolha, sabe? E é o básico mesmo, né? Você falando, por exemplo, o exemplo da lixeira é uma coisa muito concreta. Sim. Já tá na vida de todo mundo. Como é que Há não muito tava tempo, no carnaval, né? Desde a escola, né? Desde a escola tu já tem essa coisa de... Então, é o básico, E básico. o nosso lixo é muito rico, né? E principalmente falando de um evento tão grande, todos os eventos, assim,
Rock in Rio, The Town, Carnaval, um jogo de futebol. Você fazendo essa política, dali você tem muita coisa para ser retirada, né? Principalmente na parte de recicláveis, é muita coisa. O Carnaval tem muita... O Carnaval já existe essa reciclagem, Sim. né, ali nas entranhas, né? Que já acontece há muito tempo, mas que era um pouco desordenado, né? Hoje a gente já vê algumas pessoas olhando para isso, mas ainda assim, antes de chegar até o final do desfile, que tem aquelas pessoas ali separando fantasias e tudo mais, tem muita coisa que é jogada e descartada sem chegar no final, né? Porque tem gente que chega no final, não vai até a dispersão, volta e joga na primeira lixeira que vê. Total. Ali entre as frisas e os camarotes. Então, você sente que hoje o carnaval, ele olha realmente para esse lado sustentável? Ou você ainda sente que quando você vai apresentar um modelo, ou quando você precisa falar com alguém, você ainda precisa explicar tudo isso para a pessoa entender que aquilo é importante? Ainda preciso explicar, mas eu acho que assim, o carnaval ele tem essa naturalidade da circularidade, né? É a fantasia do especial que vai parar no acesso, vai parar na intendente, vai parar no outro estado, no outro carnaval. O que falta para as escolas é quantificar isso, gerar indicador para isso e contar a história disso, né? Que é o que a gente tava conversando aqui em off, né? Assim, uma coisa é você pegar e coletar, sei lá, 10 mil anéis de latinha e montar uma ala tal. Isso é uma coisa, né? Legal, você gerou circularidade, tá ali reciclando o alumínio, bacana. Uma coisa é você chegar pra empresa que gera o anel de latinha e falar: deixa eu te falar um negócio, eu fiquei um ano inteiro na minha comunidade, que tem X mil pessoas, que fica no local tal, que é perto da fábrica da tua empresa, ou que tem conexão com a tua empresa, ou que tem conexão com o público da tua empresa, e a gente agora vai montar uma ala inteira que a gente pode, de repente, pensar num nome pra conectar com a tua empresa e a gente colocar isso lá. Pô, peraí. A empresa vai olhar com outro olhar, né? Tipo, pô, acho que agora faz sentido eu fazer apoiar isso aqui, porque de alguma forma ela tá, né, ali investindo, né, num projeto que tá amenizando o impacto que ela tem natural. Então é isso que a gente tem tentado fazer as escolas pensarem, né, de contar essa história, né, de ter um indicador, de quantificar isso. Porque uma coisa vendi uma ala lá, 20 fantasias, sei lá, 30 fantasias. Isso não é nada. Agora, pô, aquela fantasia lá tá indo pro lugar tal, sabe? Pô, pra escola tal, que tem tantas pessoas, que, pô, tudo é contar uma história. E as empresas hoje, elas vivem muito de relatórios de sustentabilidade, né? Que tem indicadores, que tem histórias. E isso tudo pra ela, de maneira literal, é comprar um dado, né? Ela pode dizer que ela está investindo num projeto que deixou de impactar em 10 mil anéis de latinha. Então, quando você conta essa história, é mais fácil. Mas acho que a gente tem um caminho pro carnaval. Vejo que hoje é um tema que entra com mais facilidade, assim, a gente consegue falar com mais naturalidade, mas ainda é um caminho. É muito recente, as pessoas ainda acham que falam assim, pô, sustentabilidade, eu quero saber do meu desfile na rua, entendeu? Mas quando a gente consegue mostrar que o desfile na rua dela pode ter um investimento de uma empresa privada, que ela pode ter uma parceria que vai, de repente, poupar um pagamento de alguma coisa para ela, isso aí já muda o olhar. Né, já traz uma outra, opa, peraí, não, se eu posso deixar de pagar a academia do meu casal de Mestre Porta-Bandeira porque eu consigo uma parceria com a academia aqui, faz sentido pra mim. Se eu consigo deixar de pagar, sei lá, o cara que faz a fibra de vidro porque eu consegui uma parceria, porra, peraí, legal, faz sentido. Então, a gente sempre tem que trabalhar, é meio como o mercado também, tá? O carnaval não foge em nada do mercado. Não adianta chegar lá e falar, olha, vou montar um projeto de sustentabilidade pra você. Tá, beleza, e aí? O que é os projetos de sustentabilidade? O que isso traz para mim? Se você não trouxer, né, não mostrar para essa escola, para essa liga que seja, o quanto isso traz de retorno para ela, dificilmente você tem. A gente tem pessoas que têm essa consciência ambiental, social, que facilitam, né, essa conexão, mas no geral, dificilmente você consegue, né, justificar ter uma diretoria de sustentabilidade ou um olhar para sustentabilidade se você não tiver um retorno ali direto que é o principal, né, o principal objetivo dela, que é colocar o desfile na rua. E Carbonel, isso independe do tamanho da escola, né? Isso é para qualquer... Totalmente, acho que não tem nenhuma distinção da escola de especial. Claro, obviamente, né, sem hipocrisias aqui, as escolas de especial vão ter muito mais facilidade de captar, de aproximar de empresas, mas eu acho que se você conta a história, por exemplo, vou usar exemplos aqui, tá? Toda escola de samba tem uma comunidade, ela tá num bairro, num determinado bairro, né? Todo bairro tem as suas empresas, sejam ali, né, empresas menores, familiares,
como empresas grandes ou pessoas que estão ali trabalhando dentro das empresas. Então, acho que se você conta uma história bem contada, se você consegue estruturar uma história para levar isso para as empresas, você facilita essa captação. Vou tentar usar um exemplo aqui mais prático. Vou usar onde eu já estive do Império Serrano. O Império Serrano é de Madureira. Uhum. Madureira tem um comércio farto. Sim, Forte. Então, assim, se você consegue aproximar o teu projeto desse comércio, você vai ter ali. Pode não ter um investimento gigantesco, de repente Milionário, lá não mas- tem uma É. empresa gigantesca, mas, cara, de repente o cara vai ser, olha, pô, eu consigo te ajudar aqui a fazer, sei lá, a tua ala tal, entendeu? A ala tal vai ter o nome X que, pô, vai conectar com a tua empresa, ou não vai ter o nome, mas, pô, a gente vai poder divulgar isso aí que você deixou, investiu e Aham. tudo mais. Acho que tudo é esse olhar, sabe? Trazer esse olhar. Uma coisa que eu tento fomentar até um curso que eu vou participar como professor agora, que é o curso de gestão do carnaval da Casa das Artes Carnavalescas, né, que vai estar lá em Maricá. Legal. Fui convidado para poder participar pelo Hélio Rainho, que é uma coisa que eu vou tentar fomentar muito nas escolas, é ter esse olhar de empreendedorismo, né, Aham, brasileiro, né, esse sim. olhar, cara, a gente é tão criativo, por que não ser criativo para isso também, sabe? Por que não pensar em soluções que podem te atrair e resolver problemas ambientais e sociais, obviamente, mas Uhum. que também podem ali te ajudar a fazer um desfile mais barato, né, Aham. mais sustentável. Olha. E também acho que entender os públicos, né? Sabe, você fala, entender o público da empresa também, Totalmente. né? Porque o público da Marquês de Sapucaí é um público específico, do grupo especial é um público específico, né, da série ouro é outro, É. e da intendente é outro. outro. Então, mostrar isso pra empresa também, que o público dela pode estar na intendente. Às vezes, né, tem Com uma o coisa. iFood foi assim, por exemplo, né, o Hum. público da Intendente era um público que pro iFood era interessante, né, pra ele era interessante fazer a campanha do Bora Descer lá. Aham. Então, porque é uma galera que consome, né, que tá ali no consumo, ou que é a galera que é o próprio entregador, Sim. que tá ali e que, pô, é o mais impactado por essa questão. Então, assim, como a gente também precisa ter esse olhar de, pô, peraí, será que esse é o público da empresa que eu tô trazendo? E fomentar isso nas empresas também, sabe? Pô, às vezes a escola tá ali, cara, pô, tua fábrica fica aqui a X metros da minha escola, pô, vamos lá, vamos conhecer, vamos entender, eu vou te levar lá pra você ver como é que é um dia lá de montagem de ala ou de um ensaio e tudo Uhum. mais, porque, cara, também tem muito isso. A gente teve ensaio técnicos esse ano e a Liga RJ tem uns espaços ali que a gente fica, né, como se fosse um camarote, vai. E aí, cara, a gente levou algumas pessoas de empresas pra conhecerem, independente dela patrocinar ou não. Vamos lá, vamos conhecer o carnaval. E, cara, no ensaio técnico, que nem tem todo aquele deslumbre, os caras ficaram assim, caramba, que energia, sabe? Que lugar diferente. E você também mostra que, pô, peraí, sabe? Olha quantas pessoas estão aqui, olha como a galera é apaixonada, e a galera chorando, e a galera, sabe, tá aí se dedicando, cantando samba. Então, a empresa também vai se conectando, sabe? Então, acho que é fomentar isso, pô. Conhece, pô, leva na quadra, leva no teu ensaio, sabe? Faz lá conhecer a tua Mas escola. aí tem uma questão de entorno também, né? As quadras nem sempre são lugares tão acessíveis, Sim. Mas acho que né? tem, Como acho que você tem, leva a pessoa de sim. fora pra tua quadra, assim. Acho que tem soluções, dá pra criar soluções nesse sentido. Acho que dá pra você pensar em eventos fora da quadra, dá pra você pensar em eventos que podem ser menores, então aí a gente tem caminhos pra isso. Então, por exemplo, a gente tem outros hubs que não são do carnaval, mas que a gente pode criar um evento pra isso, que vai ter o lançamento lá da escola, ou que você vai lançar o teu protótipo num outro lugar que não é a tua quadra, mas num outro Aham. lugar, sabe? É criar esses caminhos. A gente tem tentado, por exemplo, conversar com o pessoal do Maravalha, e ontem eu tive no Arca Hub, que são polos de inovação e tecnologia, para criar esses caminhos, para que a gente possa dizer assim, cara, se a Carela quiser lançar o protótipo dela aqui, ela vai poder lançar. Se ela, sabe, criar esses caminhos para o carnaval, e não só para a Liga RJ, eu não tenho esse olhar só para as escolas exterior. Claro que eu tenho mais aguçado para o que é, né, da Liga RJ, mas o meu olhar é para o carnaval. Sim. É pensar o carnaval como um todo. Então, quando eu penso, por exemplo, de criar um hub lá de inovação e tecnologia dentro de um polo que tem centenas de startups com soluções que podem ajudar a gente, não é só para a Liga RJ, são coisas que podem ser repercutidas para outras escolas. Eu acho que é também criar esses momentos fora, sabe? Uma coisa que eu sempre bato na tecla que é o carnaval sair desse olhar de que ele só serve para bater palma e tocar para gringo Aham. sambar, sabe? A gente precisa estar ali fomentando, sendo ativo, falando quais são os nossos problemas. O G20 que a gente participou no ano passado, que foi um grande momento, a gente participou do G20 social, né, que ali dentro foi um evento mundial. A gente teve 2 mesas falando sobre sustentabilidade no carnaval com pessoas do carnaval. Então a gente tinha o Flávio França, que era o presidente do Império Serrano, o Scafuri, que na época nem era, mas hoje é presidente da Portela, a gente teve a Uhum. Solange, que era, né, da Mocidade Nossa, Alegre. Então, assim, pessoas que vivem um problema falam assim, cara, qual é o meu problema? Não trazer a solução de fora para dentro, mas de dentro para fora. Apresentar essas soluções e, pô, peraí,
né? Temos alguém Bacana. aqui que vive isso, que pode falar com propriedade do que ela realmente precisa, né? E não vir coisas pré-prontas de fora. E não faz sentido pensar isolado nas línguas, né? Sendo sustentabilidade, como você falou, tem que ter o ciclo inteiro na cabeça, né? Exato. A gente falou de resíduo de evento, a gente falou de fantasia, mas tem a matéria-prima Sim. também, né? A matéria-prima que sobra da construção, né? Que é o resto corta, sobra um pedaço de tecido, que tem escolas que aproveitam, como o caso do Grande Rio, que fez o Exu bastante usando os restos dos tecidos, né? As soluções criativas dos carnavalescos. E tem o resíduo que sobra depois que o carnaval entra para a Sim. avenida, que é a desmontagem, Sim. né? Tudo isso pode entrar, assim. É como o Joãozinho falava, né? O lixo e o luxo são muito próximos. Então, como conecta o lixo do grupo especial para virar a matéria-prima do acesso, o lixo do acesso vira a matéria-prima da intendente, né? Eu acho que a gente tem um bom caminho para trilhar nesse sentido, tá? Eu vejo isso como uma oportunidade, na verdade. A gente tem um mercado hoje que polui muito. Mercado de moda, têxtil, é um mercado bastante poluente, acho que fica como o segundo principal mercado em termos de poluição, e que eles querem muito fomentar soluções que, né, reduzam esse impacto ambiental, principalmente por conta do têxtil, enfim, desse tipo de material. Então, acho que o que falta hoje é a gente criar esses indicadores. Se ajudar como ligas e como escolas de criar indicadores únicos. Uma coisa que eu, por exemplo, bato na tecla, o Marcel é subsecretário de Desenvolvimento Econômico da cidade. Existe hoje o Carnaval de Dados, vocês devem conhecer, que é um relatório que sai mostrando os dados do Carnaval. Hoje a gente não tem dados de sustentabilidade no Carnaval. Por exemplo, os dados que a gente teve na Superliga não estiveram lá. Na Liga RJ não estiveram lá. Eu sempre bato na tecla com ele. Inclusive, Marcel, tô te catucando aqui. Parceiro, mas é um grande amigo. Falei com ele, cara, a gente precisa ter isso pra poder mostrar, cara, olha só, o impacto ambiental que tem, negativo, acho que precisa ser citado, sabe, em termos de volume de uso, e quanto a gente tá fazendo pra criar esses indicadores pra reduzir isso, pra ter essa cadeia de circularidade mais estruturada pro carnaval, sabe? Só para ver se eu entendi, você sugere também que o carnaval olhe também para os outros lixos, não o próprio lixo também, Sim. para resolver o problema de outras indústrias. Sim, acho que sim, acho que sim. A gente tem hoje, por exemplo, a questão do crédito de carbono, né? Geração do crédito de carbono para que outras empresas compensem. Por que não o carnaval também gerar os seus créditos de circularidade e tudo mais, pelo que ele faz de redução de impacto, e vender esses ativos para as empresas de, olha só, você vai estar aqui investindo em um projeto que tem essa consciência ambiental de Sim. circularidade que está reduzindo o impacto ambiental, sabe? Acho que a gente precisa... Cara, o carnaval é uma economia criativa gigantesca, pulsante pra caramba, porque a gente não pode criar soluções, sabe, que de alguma forma ajudem o carnaval em termos de estrutura, de redução de impacto ambiental, Sim. social, mas de dar visibilidade a tudo que é feito hoje, porque eu acho que hoje que a gente tem, assim, são muitas iniciativas soltas, mas nada consolidado. A gente tem escolas, por exemplo, que vão lá e vendem as fantasias ou 2 fantasias para outras escolas. Qual é esse volume? Será que não teria que ter um lugar central para abraçar todos esses dados e depois colocar isso para fora? Que a escola tal doou X para outra, que essa aqui doou X para outra, que essa aqui vendeu para outra, como uma secretaria Não que precisa pode ser um fomentar segredo isso, né? porque eu acho que assim, a liga... Porque eu acho que não é nenhum segredo. É, Eu não, acho mas- que não tem alguém que faça isso. Não tem um Exato. incentivo da liga pra fazer isso. Exato, Né? mas eu acho Talvez que- ganhar crédito de carbono dentro do carnaval a partir das suas... Sabe? Criar uma moeda Aham. de troca. Então, tua escola vai lá, não sei o que, e você ganha desconto no IPTU do teu barracão. Eu acho que é isso, tem muito caminho para ser seguido. É um tema ainda a ser muito desbravado. Não vou ser aqui Mas sabe dizer que em 2 anos nossa, resolvia É. o mundo. Acho que não, tem muito caminho para ser feito. E a gente tem que cada vez mais puxar essas secretarias e empresas para poder ajudar a gente nesse sentido, nessa construção. Tem um letramento também nisso, Total. né, Diego? Porque, assim, você falando é um vocabulário muito distante do nosso vocabulário do carnaval. Então, desde como, né, criar indicador. O que é criar indicador? Criar número. É alguém botar o número de fantasia que trocou. Então, é um letramento também de vocabulário para construir essa narrativa que você fala, né? Eu tenho uma expertise com uma ONG, que é a Casa Favela, que fica lá na Alta Boa Vista, e que aí fora carnaval, tá? Mas que é exatamente assim, era uma ONG que tinha um baita potencial e que ela não tinha esse olhar para sustentabilidade pro ESG. Então, que é o ESG, né? Ambiental, Social e Governança. Sim. E não tinha esse olhar. Eu sentei com eles e falei assim, cara, vamos fazer o seguinte, a partir de hoje vocês vão ter um papel que vocês vão começar a anotar, sabe? Quem são essas pessoas que entram aqui na Casa Favela, que é esse espaço, a idade delas, de onde elas são, tudo mais. Começaram a criar esse controle no papel. No papel. E eles começaram a ter esse dado de, tantas pessoas passam por aqui, tudo mais, e a gente conseguiu na época, por exemplo, ter doação de computadores
para eles montarem lá um espaço de inclusão tecnológica, muito nesse sentido, de, cara, olha só, passam X crianças, jovens adolescentes aqui toda semana que a gente pode, né, fomentar essa parte de inclusão tecnológica. Esse case virou um case que foi pro Innovation Week, que é um baita evento, como a primeira ONG a ter um relatório de sustentabilidade. Hoje, o CEO do Casa Favela, que é o Renan, faz uma pós na FGV, né, de sustentabilidade ESG, e hoje eles têm esse relatório muito fundamentado de quantas crianças estão lá, quantas horas eles geram de educação, tudo com essa questão de linguagem mesmo, que a gente precisa criar essa linguagem acessível, de fato, de poder mostrar para eles, cara, olha só, basta você, quando você for vender, anotar lá quantas fantasias você vendeu. Se você tiver uma balança e puder pesar, maravilha, melhor ainda. Mas se você não tiver, pelo menos anota lá, ou, cara, quais são os materiais que estavam nessa fantasia aqui? A maioria é tecido, sei lá, XYZ. Anota isso. É porque isso parece ser trabalhoso, no começo é trabalhoso. É trabalhoso, não dá pra dizer mas que não. depois, quando tu aprende o sistema, né? Tu cria um sistema para fazer isso, a coisa flui, né? E principalmente quando chega o resultado, né? Quando chega o resultado. Aí você entende que vale a pena. Não tem formato pré-pronto. Cada escola vai criar o seu formato. Tem que criar o seu. Vai ter, uma vai achar melhor criar um formulário, outra vai achar melhor ter um papel lá e, cara, não tem certo ou errado. A única coisa que eu tenho que dizer que é certo é você ter um número que mostra ali, cara. Por exemplo, hoje lá, escolinha de bateria e passista. Toda escola de samba tem. Quantas aulas você dá ao longo do ano? Alguém sabe dizer? Alguma escola sabe dizer? Provavelmente não. Quanto tempo dura uma aula, uma escolinha de bateria ou um ensaio de bateria? 2 horas. Pra gente é só um ensaio de bateria, se a gente quer de bateria. Mas pro mercado, isso é formação, é inclusão cultural. Então, assim, alguém anota isso? Quantas pessoas tem lá? Não precisa você contar lá um a um, não, mas... De onde vem essas pessoas? Uma média... Cara, assim, é o básico do básico. O perfil, né, desse pra você levar, e olha só, durante o meu carnaval todo, a gente teve 30 ensaios de bateria que duraram cada um 3 horas. A gente tá falando de 90 horas de inclusão cultural, a gente tirando jovens, né, de situações e oportunizando pessoas também. E que, pô, o público tal é de tantos anos que, pô, que, né, tá ali na sua comunidade. É trazer isso para as pessoas. Hoje não tem. A gente precisa criar esse olhar. Tem que ser uma coisa natural a escola de samba mapear isso e entregar isso ao final, sabe? E não precisa ser um relatório bonitão, não. Cara, tive tantas aulas lá de bateria, tantas aulas de dança lá de passista, tive tantos ensaios, tal. Tantas pessoas, média de pessoas ao longo de todo o ano impactadas, X mil pessoas. O Nessor Bordini, que foi o presidente do Santa Marta, que hoje é nosso diretor de carnaval, ele tá criando esse hábito lá na Santa Marta, e não só de criar os dados, mas disso ser divulgado, disso tá no Instagram. Porque assim, a maior dificuldade quando ele começou a fazer os projetos de incentivo era currículo. Caliquinho, né? Exemplo máximo. Puta mestre, com puta história. Aonde é que tem comprovação de currículo do Caliquinho? Milhões de oficinas no Facebook que ele não faz. tem, no Instagram não tem. Eu vou te complementar, querida. Eu vou pegar um dado aqui, porque eu não vou saber de cabeça, porque é um estudo recente. A gente tá trabalhando lá na Liga com um projeto de educação para mestre baterias da Liga RJ. E aí, o que acontece? Deixa eu ver se eu acho aqui esse projeto para vocês. E eu fui... Porque acontece? Eu fui um diretor de bateria e fui mestre de bateria. Até 2 anos atrás eu tava na Botafogo Samba Clube como mestre lá. E uma coisa que eu percebia muito, e aí eu volto naquela frase que eu falei com vocês, foi o seguinte: quando eu virei diretor lá em 2011 para 12, eu liguei pro meu pai, Jorge Carbonel, vocês conhecem, que foi diretor da Imperatriz também. Beijo, pai. Eu liguei pra ele, falei assim: pai, o Marconi me colocou de diretor. Pô, 20 anos, eu achei isso o máximo. Aí ele falou assim, frase que eu guardo pra vida, falo isso em todos os podcasts que eu vou. Você está diretor, você não é diretor. Um dia você vai ser graduado, você vai ser pós-graduado, você vai ter as suas formações, mas hoje você está diretor. E aí, tempo depois, aconteceu tudo o que aconteceu, deixei de ser diretor e isso foi um grande aprendizado para mim. Então, uma coisa que eu tenho olhado para lá é essa parte justamente de educação para os mestres de bateria. A gente fez um mapeamento aqui, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tava procurando, acho que eu encontrei. Para os mestres de baterias hoje da série Ouro, pra vocês terem noção dessa parte de educacional. Eu ainda não tenho 4 respostas, ao total a gente tem 17 mestres, porque tem baterias que tem 2 mestres. 2 tem fundamental incompleto, 4 com ensino médio incompleto, 5 com médio completo, só 1 tem superior completo e 1 com superior incompleto. E é uma galera que, cara, assim, jovem, no geral jovem. Sim, em geral são mais jovens. E o carnaval, assim, ele não é pra sempre, a gente sabe disso, a gente vive carnaval. E é uma galera que hoje não olha pra isso. E os que querem olhar, das boas respostas que a gente teve aqui, não tem tempo pra isso, porque precisam trabalhar pra colocar comida na mesa. Então, o projeto que a gente tá tentando olhar pra criar algum tipo de fomento pra
o cara não tem o fundamental completo, a gente vai apoiar ele financeiramente pra ele não desistir disso e vai ajudar ele a formar lá no Enseja. O cara não tem o médio completo, a gente vai fomentar isso financeiramente e o cara vai poder completar o médio dele lá. O cara tem o médio completo, quer fazer a graduação, a gente vai buscar uma graduação em AD pra ele poder fazer no tempo dele. O cara tem a graduação, quer fazer uma pós, a gente vai buscar uma pós EAD pra ele poder fazer. A gente tá com esse projeto em construção, vai andar com certeza, porque é isso que você falou, a questão do currículo. Cara, uma galera dessa daí tocou com várias pessoas e não consegue colocar isso pra fora. A gente brinca que num edital, o cara que é músico, que tá 1 ano formado lá, mas que tem a, sei lá, a orquestra, não sei o que, papapá, ele ganha do Sim. Caliquinho, que tem, 20 anos de bateria, com conhecimento Já tocou em musical. tudo que é lugar, com todo mundo. Com... Entendeu? Porque não Ah. tem, pô. O Caliquinho tem num currículo lá que ele fala que ele tocou com um Belo e com a orquestra sinfônica lá no Isso. Aquário. Não tem, Não entendeu? tem. Vou além. Eu participei, né, de alguns editais para poder ser jurado em Parintins, né? E para você comprovar realmente o seu entendimento e a sua formação naquilo é muito difícil. É O que a Karina difícil. falou, é muito difícil. E, por exemplo, o Caliquinho já foi mestre de bateria, ele consegue comprovar até por vídeos, né? Por menções em CD de escola, em transmissão e tal. Mas para quem não tem esse nome ali, é muito mais difícil. Muito mais. Então, assim, parece besteira isso, e parece que a gente não precisa de um currículo, né? Porque, pô, todo mundo... Eu preciso de um mestre de bateria. Beleza, eu sei que o Caliquinho é mestre de bateria, mas, cara, ele é muito mais do que isso. Ele tem perfil para ser mostrado. O cara colocar que dá uma oportunidade a pra quantidade jovens, de meninos que ele já formou, Exatamente. né? Então, Mas como comprova? É É isso, isso, é é isso. básico, Voltamos mas precisa no- comprovar, precisa voltamos, do sim, dado, voltamos precisa no dado. E é engraçado, assim, porque não... Como eu falei, né, na formação de administração, eu aprendi muito que a sustentabilidade não tem a ver só com meio ambiente. Mas é engraçado o quanto a gente não pensa nisso em coisas normais. Pô, uma escola de samba, a gente tá falando de um ambiente aí de 4 mil pessoas, né? Quem são essas 4 mil pessoas? Né? A gente vai multiplicando, são 12 escolas, a gente tá falando de, sei lá, 48 mil pessoas. De onde elas são. De onde né? elas são. Quem são as pessoas? Quantas pessoas são daquele bairro? Pô, tô falando da Portela, mas quantas pessoas moram em Madureira? Quando a gente Sabe? entrou no Quantas Super- pessoas são da Zona Sul? Quantas são de fora do estado? Quantas são de fora do país? Isso é mágico, gente. Parece besteira, mas... isso não gera dinheiro. Cara, não... Gera. Beleza. Se você pensa que não gera dinheiro, pelo menos gera informação. E informação gera dinheiro. dinheiro. Exatamente. Total. Então estão perdendo tempo, vamos embora, gente. Vamos criar sistema, vamos criar um papel, vamos fazer alguma coisa. É isso, tem que fazer. A primeira coisa que a gente fez na Superliga, eu lembro, na época, foi mapear isso. A gente tinha 70 escolas, mais de 70 escolas na época, e isso não era um dado, assim, cara. Por exemplo, o Instagram da escola de samba, se eu somasse todos, quantas mil pessoas a gente tem ali acompanhando se eu fizer uma postagem simultânea sobre a empresa tal? A gente Sim. mapeou. De onde são essas escolas? Quais são os bairros atendidos? Quais são as regiões atendidas do Rio de Janeiro? E, cara, assim, é surreal o quanto isso é informação. O quanto a gente tá Cara, falando mas de um impacto que gigante. tal? É que o carnaval é aquela coisa, todo mundo aqui conhece a história do carnaval, das escolas de samba, como cresceram e tal, mas tem muita coisa que tá recente. Eu me lembro do Gabriel Davi falando aqui na mesa que uma das grandes vitórias da nova gestão, tudo eles conseguiram dados das vendas de ingressos. Então tem muita coisa que ainda é muito recente no universo, né? Na bolha do carnaval. Tem, ele até falou esses dias aí num vídeo que ele fez, né? Essa questão de que o pessoal perguntou pra ele, por que a Aliés era, né, não tinha transparência ou não falava tanto, né? Era uma coisa mais ali. Mas é isso, é uma coisa que mudou. Ele falou, era um pessoal mais antigo, que não tinha esse olhar, e agora ele tem esse olhar. Ele sabe que criar a marca Rio Carnaval, por exemplo, traz pra ele, né, esse impacto com as empresas, com o meio corporativo. Tá buscando agora pra ser reconhecido como, né, patrimônio, acho que cultural e material pela ONU. Então, assim, cara, isso é fundamental, porque isso isso vai te engrandecendo. E engrandecer o carnaval engrandece as pessoas também. Sim. Quanto mais Sim. recurso o carnaval tem, quanto maior ele fica, quanto mais ele se aproxima de entes públicos e privados, mais isso impacta nas pessoas. Ele mesmo fez agora esse ano aí, acho que um lugar, né, pra poder as pessoas se trocarem lá, cara, que a gente sabe como bateria, como é aquela loucura lá. E a gente sabe que isso vai avançar também. Acho que sempre que a gente puder fazer esses caminhos pra poder melhorar a estrutura do carnaval, de ligas e de escola de samba, isso vai impactar nas pessoas. É instantâneo, assim, pra mim. Cara, isso é pra você ver. O carnaval é tão rico, que, tipo assim, não precisa ninguém vir de fora pra começar a enxergar isso. O Carbonel é um cara que tá desde criança envolvido nisso, um baita de um ritmista, toca todos os instrumentos.
já foi mestre de bateria, já foi campeão. Ou seja, o cara não tava ali só olhando para aquele instrumento, ele tava ligando o que ele aprendeu de formação com aquilo que ele vive, com aquilo que ele ama, tentou conectar, conectou e olha onde chegou. Então, assim, o carnaval pode acontecer isso de várias formas. E uma coisa importante que você falou, que dentro do carnaval tem o pequeno comerciante também. Então você falou, por que não fazer uma parceria com um dono de academia para poder minha aula de passista malhar ali, treinar ali. De repente esse dono de academia, ele é ritmista da bateria e ninguém sabe na escola que ele é dono de academia. Tiagão, quando eu fui mestre de bateria no Botafogo Samba Clube, eu fiz um projeto lá que foi utilizar os diretores que eu tinha para poder fazer projetos com os ritmistas. Porque a gente sabe, cara, ritmista tem tudo que é profissão. Sim. Tem muita gente que pode te ajudar. Eu tinha um diretor que era advogado, eu tinha uma diretora, que era o Thiago Ares, eu tinha uma diretora, que era a Nívia, que era professora de educação física. Na primeira aula que a gente fez, no primeiro momento pré-ensaio, todo o ensaio tinha no pré-ensaio, o Thiago foi lá pra tirar a dúvida básica da galera. Tipo assim, cara, tem um problema com a light, como é que eu faço pra isso? Tem um problema com a... Isso aí da escola de samba, sabe? Tipo, o cara tava ali. E ele pegou lá 1 hora, ajudou um monte de gente. Além de ajudar a gente ali diretamente, indiretamente ele também conseguiu um monte de cliente pra ele depois. Porque uma galera queria ajuda pra resolver o problema. Na outra aula, eu peguei a Nívia e botei ela pra fazer um alongamento. Que parece bobeira, mas a gente sabe que necessita. Cara, a galera adorou. Eu tenho vídeo disso até hoje. Assim, são coisas tão básicas e que podem gerar esses momentos melhores para as pessoas que estão ali dentro. Por exemplo, hoje uma bateria de escola de samba do grupo especial tem 270 pessoas. Pô, não é possível que você não tenha ali gente de mais diversas profissões que podem te ajudar, pô. Cara, às vezes ele não é diretamente, mas, pô, eu trabalho numa empresa tal que faz isso. Pô, vem cá. Ou então o cara é direto mesmo, como você falou. O cara, de repente, tá numa academia, tá sabe, é um advogado, é um nutricionista, é um psicólogo. Cara, isso é legal pra caramba, você trazer isso e, pô, você vai dar destaque pro teu ritmista, pro teu diretor, e ainda vai ajudar, sabe, centenas de pessoas. Isso é muito legal. Sim, incrível. Cara, tu tem um desafio aí na frente, porque eu sei que a Liga tem que ajudar as escolas, né, a ter essa função mas tem muita escola que tem dificuldade. Eu vou usar aqui o exemplo do Santa Marta. Eu trabalhei um tempo dentro do projeto do Espanta Neném, que tu sabe que é um bloco super vitorioso, virou um evento mega no Rio de Janeiro, de verão, né? Já nem é mais um evento de carnaval, é um evento de verão. E por muito tempo eu queria aproximar para trazer exatamente essa expertise do Espanta, do bloco carnaval que entendeu o valor da marca, da empresa, essas questões todas sociais, e conseguiu se vender e crescer, ensinar isso para a escola de samba. Porque era todo mundo da mesma, né? Todo mundo que trabalhava do bloco, todo mundo junto ali na comunidade. E tinha uma resistência na escola, aquela velha conversa, não, vai tomar a escola da gente, vai... É complicado isso. E eu acho que a Liga, né, assim, tem um papel fundamental. Eu acho que você vai ter essa coisa assim de entrar na cabeça desses líderes, né, que não necessariamente é o presidente da escola, né, as lideranças dessas comunidades, dessas escolas, né, e pô, fazer a mente abrir, que tudo que tem para chegar é para somar, que esse entendimento dessa novidade, dessas, né, é para fazer a escola crescer, a comunidade crescer junto, né? É complicado, cara. É um desafio, mas ó, você citou o exemplo do Espanta. O Espanta hoje é um evento carbono zero, porque tem lá uma parceria com uma empresa que faz lá a compensação de carbono. É um evento que entendeu que isso era para ele era um atrativo, que entrou inclusive por leis de incentivo, etc. Com isso. O pessoal, mas acho que na escola de samba também é isso. Acho que é uma construção, a Carela falou nessa questão, né, de ser didático, mas acho que a gente fala muito no meio do corporativo do cultura de sustentabilidade, do tema ser uma coisa comum, né, e acho que é isso que a gente vai fazer ao longo dos anos, as pessoas vão começar a ver esse tema, é um trabalho que eu faço assim, cara, se você me chamar pra ir na esquina falar com 5 pessoas, eu vou, porque eu brinco que o meu desafio é fazer a sustentabilidade, né, no carnaval ser papo de boteco, não a pessoa precisa saber o que é emissão de carbono e tal, mas ser como é carnaval e futebol. A sustentabilidade ela tem que ser um tema comum, né? A pessoa não pode estar ali vivendo uma questão, por exemplo, de enchente e não entender o que está acontecendo
com o mundo pra que ela tá ali tendo toda uma chuva que acontecia uma vez no ano, que acontece 10 agora. Nas minhas praias eu sempre uso exemplos assim de 2 músicas que ficaram pra trás, que são as águas de março fechando o verão, agora a gente tem água de janeiro, fevereiro, março, maio, junho, e Rio 40 graus, que acabou. 40 graus hoje é ótimo, que maravilha que tá 40. Tá legal, porque no geral né? tá 47, 50, 60. Então assim, E o ano todo, né? eu gosto sempre de usar essa linguagem mais simples, porque eu acho que é isso, gente, tá na nossa cara. Essa semana eu parei pra ver o jornal, de 5 matérias de jornal, até postei sobre isso, 4 tratavam direto ou indiretamente sobre a questão de sustentabilidade, pô. Era a Fórmula 1 que tava lançando um motor híbrido, que acho que era elétrico, e uma gasolina específica mais sustentável. Foi até nessa semana, não, foi no mês do Mundial de Clubes. Era a final do Mundial de Clubes do PSG e Chelsea, e tava um calor absurdo, e o jogador falando nessa questão do treino, né? Inclusive eu tenho um trabalho com a Federação Paraense de Futebol, de consultoria lá também, de sustentabilidade no futebol. E tava um calor absurdo, e os caras falando assim, cara, a gente vai precisar entender como é que isso vai impactar no nosso futebol. Então, assim, tudo tá atrelado ao futebol. Carnaval é a mesma coisa. Eu posso falar aqui pra vocês, nem lancei esse estudo ainda, vou lançar. No ano passado a gente teve 29 cancelamentos de ensaio por questões climáticas. 28 por conta de chuva e 1 por conta do calor, que foi até o da Beija-Flor que ia ter em Copacabana. Então, assim, o que a gente tá falando aqui? Isso já impacta as escolas, porque isso tem custo. Quando você prepara uma escola para um ensaio de rua, Sim, você contrata você contrata o carro de som, você paga o cantor, a galera que tá com ele, o casal de maestro porta-bandeira. E a maioria das escolas cancela em cima da hora. A gente sabe isso, né? Falta uma hora Ainda mais sendo cancelar. clima, né? Cancelado, né? E no geral, você tá tendo impacto nas escolas nisso. Então, assim, as pessoas precisam começar a se atentar que isso tá no dia a dia da gente. Do carnaval não é diferente. A gente tá falando de quase 30 ensaios cancelados, de grupo especial e Liga RJ, nem contei intendente, cancelados por questões climáticas. Chuva. E a gente vê retratar isso em filmes, né? Em novelas, coisas do tipo, mas é sempre uma catástrofe. E isso fica muito distante do que o povo entende realmente. O cara vai ver lá um filme que vem uma tempestade de neve, congelou o cara ali em tempo real. Foi uma coisa o cara aleatória, isso não vai acontecer. É uma coisa aleatória. Mas acontece de outra forma, que não precisa ser mostrado porque é um senso de urgência de um filme que vai ser 1h30. Mas um calor acima do normal, uma chuva desordenada durante o ano inteiro, catástrofes como do Rio Grande do Sul, teve de novo, não teve na mesma proporção, mas choveu lá de novo, alagou de novo. Coisas acontecendo em lugares que nunca aconteceram, tal coisa, né? Um tornado, a gente do Brasil é privilegiado, a gente não vê terremoto, tornado, furacão, a gente vê muito menos do que isso, mas a gente já chegou muito perto dessas coisas. Então, é começar do zero para que as pessoas entendam que aquele lixo colocado no lugar certo, no momento certo, daqui a anos pode gerar algo, né, em troca daquilo. Então acho que fantástico, assim, né? Nem caos, nem negacionismo. É isso aí. A gente precisa ser coerente. As pessoas às vezes não sentem, mas, por exemplo, a tragédia do Rio Grande do Sul, ela impactou diretamente na questão no bolso das pessoas por conta dos alimentos. Sim. A gente teve uma série de impactos na questão de consumo, né, da gente. E que às vezes não parece, tá? Mas a gente vai sentindo ali. O pessoal só chega e fala, nossa, o café tá caro. Né? Pô, exatamente. 40 reais o café, pô, aí tu vai contar toda a história. O arroz tá R$15. O tomate, não sei o que, cara. Então, assim, parece bobeira, mas é a realidade. Isso tudo impacta na gente. Então, se a gente não olhar pro carnaval, pensando nessa parte social e ambiental, ao longo prazo a gente vai ter esses impactos. A gente sabe que hoje o carnaval é decidido por décimos ali, né? Então, quando uma escola tem 3, 4 ensaios cancelados, a gente tem um problema. A gente sabe como a gente combateria, a gente sabe, ensaiar na rua não é a mesma coisa que ensaiar na quadra. Né? Então, algumas escolas nem tem quadra para poder fazer esse movimento de, não, vou cancelar, mas vou botar para dentro da quadra, porque às vezes a quadra não tem um som para poder receber ali aquele ensaio. Então, assim, cara, tá no nosso meio, a gente precisa cada vez mais entender que esse impacto é direto e usar isso a nosso favor. A ficar alertas para isso e começar a identificar as potencialidades que a gente tem dentro das escolas para poder fomentar e diminuir esses impactos. Diego, e a aproximação com a universidade? Porque, né, a gente tem um tópico dentro de todo esse universo, porque, né, vai falando, só vai ampliando, né, a cadeia. Tecnologia, né, pensando em tecnologias, novas tecnologias para o carnaval. Novas não, mas outras matérias, desenvolvimento de outras matérias, né, como você estava falando aqui no nosso off, o isopor não é reciclado, eu acho que as pessoas não sabem que é a nossa matéria-prima básica de escultura, né, de escultura para forma, para placa, para... Então, queria que você falasse também um pouquinho de aproximação disso
de um pezinho nas universidades e também desse desenvolvimento de tecnologias. Sobre isopor e informação que a gente deu aqui em off. É. 98% daquele volumão do isopor é ar. 2% só é matéria. Então, por isso a gente só tem hoje no Brasil um lugar que recicla isopor. Então, é uma matéria-prima que a gente precisa repensar. Que tá no Rio Grande do Sul, Que tá no que Rio foi Grande do Sul. afetado. Então, não, tá exato. tudo conectado, gente. Exatamente, assim. Então, assim, é ainda um desafio. Acho que é um desafio até a médio e longo prazo nesse sentido, mas que é importante a gente pensar. Mas sobre a aproximação com as universidades. Falei com vocês que qualquer coisa que me chamam, eu tô indo para falar sobre sustentabilidade no carnaval. Eu fui na Universidade Rural do Rio de Janeiro, fiz para o FRJ, para o MBA de Gestão de Pessoas, estive na Cândido, na Suan, Uniswan, né? E estive no Senai C-Ticket, que também é do Sistema S. Lá, inclusive, eu vi uma coisa que me brilhou um pouco os olhos, que é a questão da impressora 3D. Tem coisas ali já muito realistas e tem impressoras bem grandes que imprimem, né, coisas já bem grandiosas. Então, acho que assim, a gente precisa ter o carnaval mais próximo, não só das universidades e tudo mais, mas também dessa questão das startups, das tecnologias, sabe? Das inovações. Cara, a gente tem startup assim, chovendo. Tem lugares que são hubs, né? São polos de sustentabilidade ali, ou de inovação. Que, cara, tem startup que resolve problema pra tudo, assim, pra coisas que a gente nem pensava. Eu fui um dia desses aí em um lugar que tinha lá, cara, eu fiquei assim, cara, nem sabia que existia esse problema e tem alguém pensando em solucionar isso. Então, acho que assim, a gente precisa que as escolas também se aproximem disso. E, mais uma vez, sempre tem uma faculdade perto, sempre tem alguém que de repente está numa faculdade, que conhece um professor ou que tá ali. Então, assim, é trazer realmente essas conexões, porque eu acho que pro carnaval a gente vai precisar muito, cada vez mais, dessa parte de inovação e tecnologia, se a gente quiser pensar num carnaval mais sustentável. Voltando ao que a gente falou, né? A gente faz hoje a compensação de carbono. O ideal seria a gente mitigar os impactos ambientais para ter menos carbono a ser compensado. Então, acho que buscando essas soluções, não só para o isopor, mas para outras matérias-primas, é fundamental que a gente pense nessas inovações. Mas tem uma coisa também que eu sempre falo, que é o seguinte: quem bate o martelo é o presidente. Sim. Então, eu não posso dizer para ele que, olha só, o produto tal que custa R$2 traz impacto para o meio ambiente, e eu não trazer para ele uma solução. E eu acho que para isso, cara, é fundamental a gente trazer os carnavalescos, porque são eles que entendem o que eles buscam com aquele tipo de material. Se é o brilho, se é o reflexo, se é, sabe, ser mais de dia, de noite. Se a gente não trouxer quem, né, precisa dessas soluções para poder trazer para esse jogo, dificilmente a gente vai poder criar esse caminho, porque não adianta eu dizer, olha, achei a solução pro isopor, ela custa R$1.000. Você paga 100 hoje. Porra, peraí. Não adianta, meu querido. Não, tem que ser uma solução sustentável. Vai pra próxima, porque legal essa solução, mas não funciona. Então, acho que é trazer também os carnavalescos para essa conversa, que são as pessoas que pensam o carnaval, né, as soluções ali, trazer as faculdades, né, esses polos de inovação, as startups, para poder pensar nisso de forma a ser realmente sustentável, ser viável, né? Que é uma coisa que eu bato muito na tecla, assim, tem muita solução de sustentabilidade, acho ótimo, mas tem umas que são inviáveis. Vou usar um exemplo aqui do aplicativo. O aplicativo custa X. Se você procurar o aplicativo Planet, o aplicativo Green, ele custa 2x. Quem é que vai pagar? Eu trabalhei numa empresa de tecnologia na fintech que tinha lá, você pode compensar as emissões da sua fatura. Na época eu lembro de ter perguntado isso pro meu pai, ele falou assim, tá maluco, eu já pago a fatura, vou pagar mais ainda a compensação. Então, assim, é isso, gente, se a gente não criar soluções viáveis economicamente, né, para as escolas, trazer as pessoas que mais conhecem disso, que são os carnavalescos, né, que estão ali na ponta, criando, né, pensando qual material que vai usar, que tipo de, né, material vai compor aquilo ali, como a gente pode pensar, qual é o objetivo dele com aquele material. É difícil a gente pensar em soluções, assim, tem que ser essa junção, né, de meio acadêmico, o carnaval, os carnavalescos, as pessoas que pensam nessas questões do carnaval, e as startups, né, empresas que lidam com inovação, que vão também pensar essas soluções. Eu acho que até incluiria os aderecistas nesse caso, né? Total. Porque são as pessoas que se relacionam com as matérias. Total. Né? O pessoal que põe a mão na massa, né? O povo da mão na massa, Aí sabe que exatamente. o que funciona e o que não funciona. Não, que às vezes até o caminho pode ser inverso. Às vezes a solução vem daí dessa galera. O instrutor vai ser a melhor pessoa porque pra muitas saber qual é a vezes eles alternativa pro isopor. tiveram que usar de soluções. Isso, às vezes o cara diferentes. criou um negócio que só ele faz lá, tá lá no cantinho do barracão sozinho e podia estar exportando pro mundo inteiro fazer aquele processo. Que são tecnologias, né? Sim. Quando eu entrei na Vigário e pisei no barracão a primeira vez, eu fiquei encantada com as soluções de ferramentas dos Parintins. Né? Uma latinha de sardinha furadinha para lixar o isopor e ser a lixa grossa, para depois vir a lixa fina.
Uma solução completamente Sensacional. sustentável, Sim. sabe? E que tá lá, é isso, existe, precisa mapear e divulgar. Isso é sensacional. É um olhar também que acho que poderia muito fazer. Acho que essas soluções que vem dentro do barracão, cara. Eu também vi muita coisa lá no Barracão do Império, que é isso, cara. Assim, a galera é criativa ao extremo, sabe? Tipo, a gente precisa colocar isso pra fora, cara. É isso que você falou, acho que é o melhor exemplo disso. O cara criou uma solução sustentável e que realmente soluciona o problema dele, sabe? Tipo, quantas soluções dessas a gente não deve ter nos tantos barracões, nos tantos ateliês que a gente tem aí, de pessoas que, cara, solucionaram um problema com uma coisa mais simples, sabe? É verdade, mas aí como é que faz isso? Tem que fazer um evento para mostrar essa galera? Tem que fazer uma... Acho que a gente precisa se usar cada vez mais dessas pessoas que estão disponíveis. Eu vou contar um exemplo que eu vivi. Quando eu anunciei que era diretor de sustentabilidade do Império Serrano, automaticamente o garoto cara da bateria falou assim, cara, eu faço faculdade de engenharia ambiental e eu quero participar do projeto como voluntário, o Davi. Então, assim, quantos nas escolas de samba não tem essa proximidade, não podem trazer um pesquisador, uma galera que tá fazendo, sei lá, um trabalho de conclusão de curso e que, pô, que é um tema, sabe? Eu cansei de ajudar pessoas fazendo trabalho de conclusão de curso, falar assim, cara, vai lá fazer isso, sabe? Vai mapear, porque esse trabalho depois vira informação pra gente poder, né, brigar por isso. Então, quantas pessoas, por exemplo, aproximação com universidades que estão aí fomentando a questão do, né, por exemplo, tem a Sensopeg que faz um curso de carnaval, tem a Casa das Artes Carnavalescas, então, pegar essas pessoas e fazer elas fazerem trabalhos que vão ajudar o próprio carnaval. Né? Acho que não é só focado lá de fora, né? Buscar outras empresas, mas, cara, vai lá no barracão. Fica lá imerso no barracão e, pô, vai buscar, não vai no ateliê, sabe? Vai entender quais são as soluções que criam, quais são as dificuldades que existem, como isso é solucionado, sabe? Pô, eu não fazia nem ideia dessa parte da latinha que, pô, soluciona o problema de uma lixa pro... Então, assim, quantas soluções não devem ter que a gente pode mapear e levar isso pra fora? Mas é isso, somos poucos, né? Eu sou um só, e aí somos poucos, então a gente precisa buscar essas pessoas que estão dentro do carnaval, que eu acho que sempre fomento isso, cara. Tem muita gente que é de dentro que pode ajudar nisso, pra poder potencializar isso e levar isso pra fora depois. Tem uma professora amiga nossa, Eliana Rosa, ela é professora da FAU, da UFRJ. Ela criou um curso de extensão, chama Cidade Festa. Já tá no 2º ano. No primeiro, e aí eu tô junto, né, como parceira externa ligada ao carnaval, e isso fez com que já tivesse, acho que, quase uns 10 projetos de graduação que olham para as escolas de samba, que olham para carnaval. Segunda-feira eu fui fazer uma banca de uma menina que propôs uma nova quadra para o Santa Marta, assim, um outro andar em cima para resolver o nosso problema de espaço, de ateliê, de armazenamento, tudo isso. Já fui banca de pessoas que já propôs coisa para Estácio, para o Salgueiro. E nossa primeira ação foi criar um mapa. Que legal, cara. Sabe, porque a gente não tinha achado em lugar nenhum um mapa da cidade do Rio de Janeiro que tivesse todas as escolas de samba. E aí botou todas. Que sensacional. Sabe, quando você olha aquilo, você vê que tá dominado. O Rio de Janeiro é dominado por escolas de samba. Total. E é isso. E aí você enxerga pelo mapa e você pode entender as escolas, né? Isso, os desdobramentos dos dados. Os aglomerados, os lugares mais carentes. E como os polos. Né? Assim, o governo pode encarar as escolas de samba como base de polos, porque elas dominam o território inteiro. Se você faz uma mancha, sei lá, de 5 quadras, redondo de cada quadra, né? Você praticamente pega a cidade inteira. Elas podem ser polos de distribuição de coisas. Sim. Quero conhecer esse mapa aí depois. Vou te aproximar com a Eliana, porque eu acho que vocês têm muito trabalho. E a história da extensão começou justamente pra gente pensar uma solução pro isopor, porque eu ficava indignada, né, trabalhando no barracão da Série Ouro, entendendo que o isopor sumia magicamente do meu barracão. Né, pra ser no mínimo leve aqui, pra não contar onde é que ia parar esse isopor. E aí surgiu com isso e a gente chegou nesse formato agora que tá produzindo trabalho, que tá produzindo conhecimento, sabe? Isso é muito legal, isso é muito legal. E eu também defendo a gente tentar fomentar nas universidades a criar espaços voltados pro carnaval, porque eu acho que a gente precisa também agrupar isso, né? Onde estão todos esses trabalhos, cara? Eu queria muito poder ter o acesso a fazer um repositório, sabe, um repositório onde estão todos esses trabalhos de pessoas que lidam com o carnaval. Então, fomentar também as pessoas que estão, né, nesse meio a criar um lugar onde a gente pode buscar esses estudos, porque, cara, por exemplo, esse mapa é sensacional. Se a gente pensar, por exemplo, num projeto de educação, e eu tenho todos esses mapas, eu posso criar polos extensivos de uma faculdade dentro das escolas de samba, pô. Então, assim, quanta coisa a gente não pode oferecer, e aí resolve a questão também dos mestres, né? Tipo, vai conectando tudo.
Exato. Seu trabalho, no fim, é um trabalho de conector, né? Também, Assim, cara, de também. ver o global e... Também, é uma coisa que às vezes eu vou pra um lugar com um pensamento e saio de lá com outra 10. leitura. A reunião de ontem foi uma dessas. Eu fui com um olhar de fazer, de levar o carnaval pra um evento, assim, que era a Renovation Week e tudo mais, e já saí de lá com a ideia de criar um hub de sustentabilidade do carnaval dentro do Arca Hub, que é da Saída do Papel, porque lá tem um monte de startup que tá conectado ao carnaval e que não tá conectado ao carnaval, mas que a gente pode conectar o carnaval para pensar soluções pro carnaval. Então, assim, você vai com uma ideia e vai conectando justamente, sabe, trazendo isso. E é o que eu falei, assim, essa construção, ela vai trazendo corpo, ela vai, sabe, trazendo credibilidade, ela vai trazendo uma série de favorecimentos, né, de coisas boas pro carnaval e que também vai conectando com o mercado. Eu acho que o mercado, ele quer se olhar muito no carnaval e entender que, sabe, ele se enxerga ali. Então, ele quer ver uma estrutura de sustentabilidade bem posicionada, ele quer ver uma organização, um organograma, sabe? Informações bem claras, um relatório. Ele quer ter todo esse contato, porque aí ele, peraí, não, eu entendo que isso aqui está sendo feito de maneira estruturada, faz sentido eu me conectar. E a gente vai trazendo essas aproximações mesmo, né? De empresas que querem estar juntos, que querem apoiar, que querem... É isso, às vezes a empresa, cara, eu não tenho, mas eu consigo resolver esse teu problema aqui. Que ótimo. Vamos pra cima, então. Foi assim que eu fiz o carnaval. Hoje, todos os trabalhos que eu fiz, todos eles, não tiveram nenhum investimento de ligas. Superliga, Liga RJ, Liesf, Belém e agora São Paulo. Todos os trabalhos de compensação de carbono, de relatório de sustentabilidade, de ações de enfrentamento à violência contra a mulher, combate à intolerância religiosa, tudo isso foi feito a R$0. Foi batendo na porta de secretaria, batendo na porta de coordenadoria, batendo na porta de empresa e, cara, eu tenho esse projeto, eu posso colocar a tua marca no carnaval, eu posso te aproximar disso, eu posso te dar visibilidade e posso abrir caminhos. Vou usar o caso da GPX, a GPX fez o inventário de carbono da Superliga e da Liga RJ. Quando eu fui para Belém fazer a consultoria de Belém, que acabou me gerando também a consultoria da Federação Paraense de Futebol, a Federação Paraense de Futebol queria fazer a compensação de carbono do Campeonato Paraense. Quem que fez? A GPX. Então, assim, é isso, sabe? A gente vai conectando as pessoas e dando amplitude pro tema, vai fazendo essas conexões, estruturando isso para que, no fundo, isso impacte todo mundo. Porque, assim, quando eu faço, por exemplo, um projeto de sustentabilidade para a federação, pode não parecer nada, mas ao mesmo tempo eu trouxe a coleta seletiva, que fez a coleta seletiva nos jogos, que traz os cooperados. São mais de 40 cooperados impactados diretamente, e são 200 pessoas que são famílias impactadas indiretamente. Então, assim, tudo isso vai também impactando pessoas, sabe? Vai dando corpo e vai fazendo, né, dos projetos mais sustentáveis. Caramba. Uma aula. Ele vai... soco no estômago. Ele vai falando, a cabeça vai vendo, Sim, a né? gente Isso vai abrindo, é isso que eu falo, vai abrindo. A gente tá numa fase de análise, né? Análise de dados, né? E muitas coisas não têm dados. E esse é o problema. A gente compara muito samba com futebol. Hoje a gente vê a análise de dados sendo claramente explícita nas contratações dos times, nos técnicos, porque é isso, né? A gente via muita história, né? Fulano vai ser contratado porque foi campeão. Não, hoje você fala, não, o cara vai ser contratado porque ele, em 40 jogos, ele fez 70 gols, não tomou nenhum cartão amarelo, não se lesionou, ele tem um histórico X de Vou dar uma força pro Thiagão agora. Thiagão, por que o Flamengo tem o maior patrocínio do país hoje? Qual é o dado que traz a empresa pro Flamengo hoje? Cara, são mais de 40 milhões de pessoas. Exatamente. Então, assim, nada é à toa, sabe? E a gente, como consumidores, a gente vai entrar a gente consome um produto ou uma experiência, tá lá o nosso e-mail, o lugar onde a gente mora, o nosso nome, o nosso CPF, ou seja, a gente já sofre isso. Então a gente já faz parte de um banco de dados de várias empresas. Então acho que falta isso para realmente para as escolas entender qual é o seu público, de onde vem o seu público, o que esse público já gera para você, para a escola poder oferecer isso para uma empresa e falar, olha, eu tenho isso aqui, ó. Certamente, eu acho. O caminho é esse, é gerar esses indicadores ou os números, né? Para usar isso em favor e aproximar de todo mundo, né? Dar visibilidade, dar clareza do que é uma escola de samba. Para que as pessoas, né, desvinculem a escola de samba só do desfile. Sim. Entendam que, cara, tem pessoas ali empregadas, que tem ateliês, que tem um barracão, que tem... Isso é o desfile, né? Eu não gosto de falar que desvincule. Maravilha, acho que vou usar esse termo agora. Acho que isso é o desfile. O carnaval todo, que é uma coisa que eu sempre bato na tecla, né? Eu lembro disso até hoje. O Pedro também estava comigo, a gente foi a primeira reunião de uma empresa para poder aproximar da liga, e logo que a gente chegou assim, cara,
nitidamente a pessoa, olha, nem precisa continuar, porque carnaval não tem nada a ver com a minha empresa, sabe? Pô, a gente é uma empresa séria, de transparência. A gente é uma tudo mais. empresa séria. Eu isso. adoro, eu adoro. E eu conhecia ela, que era head de SG de lá, a Fernanda. Falei, Fernanda, deixa eu te explicar um negócio. O carnaval ele não é só os 2 dias de desfile da Liga RJ, né? Ele, pô, tem todo um ano, sabe? As pessoas, acaba o carnaval, as pessoas vão lá, tem a desmontagem, tem todo aquele processo, são pessoas empregadas direto e indiretamente, fora o impacto nas famílias e tudo mais. Aí ela já mudou um pouco, né? Assim, depois manda um projeto pra gente dar uma olhada, então. Porque é isso, assim, você tem que mostrar para as pessoas que esse é o desfile, Sim. né? Os 2 dias ali são o final, né? Uhum. Acontece ali durante todo o ano, tem pessoas que dependem disso, sabe? Que vivem a vida disso, famílias que estão atreladas a isso, e a gente quer dar visibilidade a isso, sabe? Quer que essas pessoas tenham mais dignidade de trabalho, tenham mais facilidade de trabalhar, e a sustentabilidade ela vem para isso também, para de alguma forma também melhorar o ambiente de maneira geral, não só o meio ambiente, o ambiente para essas pessoas. É isso E aí. pro carnaval desse ano, tem alguma novidade? Bom, vamos lá. Eu vou por partes, tá? Acho que da várias. da Liesf, de Florianópolis, a gente já citou aqui, que é o carro alegórico lá, Nação Guarani, a escola de samba que foi sorteada para receber esse piloto. Ah, E foi um sorteio? é um piloto, né? Legal. Um piloto, teve um Aham. sorteio para a escola de samba, é a Nação Guarani, e vai ser o abre-alas dela, nesse Que legal. carro elétrico. E conseguiu chegar. Com a carnavalesca curiosa. Qual o tamanho que chegou no chassi? Então, ainda tá no projeto de construção com o Instituto Federal de Santa Catarina. Posso depois buscar esse dado mais detalhado. Legal, Mas, assim, acho que é um piloto, é um movimento Sim. importante que mostra que, cara, que a Liesf estava atento a isso, foi buscar uma parceira no meio acadêmico, que é o Instituto Federal de Santa Catarina. Então, assim, vai, de alguma forma, tá me aproximando. Carnaval... Nossa, vou falar mais, ó, já tem que falar isso com as empresas, fazer que nem a Fórmula 1 faz, tá? E tem que ir nas Volkswagens da vida, ó, seus caminhões aqui, ó, não tem um caminhão aí, um negócio, faz estimular, faz o lançamento no carnaval, deixa o carnaval eu falo isso pra testar. todas as escolas, eu falo assim, cara, só você olhar pro mercado, o que tá mais crescendo aqui? Carro elétrico, soluções elétricas. Pô, porque você tem um carnaval pra eu colocar na pista. Isso, Vai buscar, cara, vai lá, tenta, pô, não tem nada a perder. Eu tenho um caso pessoal, que é quando eu vi no Domingão do Hulk uma propaganda não sei se foi um Domingão e tal, da Gerdau, que era de reciclagem de ferro, de tudo mais. Falei, cara, pô, carro alegórico de ferro, né? Pô, podia mandar mensagem pro CEO aqui, ver qual que é. Montei uma mensagem, mandei no Instagram, tem isso aqui. Falei assim, esse cara não vai me responder, obviamente. Ele não só me respondeu, como deu o contato da pessoa e eu fiz o contato lá. Então, assim, cara, vai lá, bota a cara, não tem nada a perder. Não, assim, já tem, né? você não tá ofendendo ninguém, você tá ali oferecendo um projeto. De 10 você vai acertar mas, cara, esse às vezes vai resolver um baita problema que você tem. Então, acho que isso. A Liga RJ, eu acho que a gente está buscando muito essa parceria com instituições que possam dar mais credibilidade e transparência pra gente. Então, tem o selo social que a gente anunciou, tem o que a gente não anunciou, eu anunciei aqui, que é o Instituto Etos. Eu tô construindo, muito próximo de construir uma parceria com o Pacto Global, que eu acho que, de alguma forma, vai colocando a gente nesses meios corporativos. Vou te dar um exemplo. A associação com Etos vai me possibilitar de, no mês que vem, estar numa imersão só de lideranças de grandes empresas dentro da Globo. Então, assim, como isso também vai te aproximando do mercado e vai te conectando e tudo mais. De Belém, eu conversei ontem até com o presidente, com o Guga, e a gente vai tentar ampliar um pouco, porque ano passado ficou um pouco em cima, a gente focou mais na parte ambiental. Então, foram 4,75 toneladas coletadas. Mas esse ano a ideia é a gente expandir para a parte social, essa parte de diversidade, combate à intolerância religiosa e de estrutura também. O Carnaval de Belém busca também essa aproximação com o poder público, aproveitar e usar a COP30, que tá aí na cara do Google agora em novembro, um monte de empresa lá para aproximar. Inclusive, a gente inscreveu uma atividade para lá, para ter, né, a ESA falando dentro da COP30, que também é bem legal na Zona Verde. Você vai andar pela cidade e vai estar o Carnaval do Rio de Janeiro lá também, né? E para a Liga SP, aí ainda preciso construir esse projeto, a gente acabou de fechar, mas eu tenho muita esperança nele, porque a gente vai estar no centro corporativo, a gente vai estar no lugar onde tem mais empresas no Brasil, é o coração financeiro do país, e acho que a gente vai, de alguma forma, se aproximar de grandes empresas e dar ainda mais visibilidade, mais estrutura para o Carnaval de São Paulo, que hoje já tem, né, se tornado uma grande referência quando a gente fala de estrutura, né? Sim, é verdade, de negócio, Contei algumas novidades de todas elas. Não, sou empolgante. E o Carbonel Fulião? Como é que tá aí nessa história? Hoje tá só nesse bastidor ou ele ainda tem um tempinho pra pegar uma caixa, um tamborim? Há 2 anos atrás eu tava com mestre de bateria, né? Antes disso tudo começar. Inclusive, na Superliga isso acontece em paralelo, né? Eu estou o diretor da Superliga e desfilando na Botafogo Samba Clube. Meu último ano lá foi quando a escola subiu, inclusive, pro acesso. Mas eu parei de baterias, assim, acho que é um trabalho que demanda muito tempo, né? Eu falo com as pessoas que, assim,
lá no desfile você vê, passou a faixa, né, as pessoas distribuíram material e aquilo aconteceu em 5 minutos, 10 minutos. Mas, cara, a construção pra isso, você ir fazer reunião, pensar em que tipo de material, em que tipo de linguagem, em quem são essas pessoas. Porque é isso, a pessoa tá ali curtindo, ela não quer parar pra poder. Oi, vou te explicar o que que é o metal, o alumínio. Não, cara, como é que a gente pode ser direto e passar informação, sabe? Que eu acho que a gente fala da imersão, da pessoa se sentir num lugar onde ela olha e vê aquilo ali por ela. Então eu não consigo hoje mais me dedicar à bateria. A única bateria que eu ainda faço parte é a batuque digital. Às vezes vou tocar minha terceirinha, uma caixa, faço um pouquinho de tudo lá. Eu acho que também é um desafogo. Sempre que eu sou chamado, eu falo assim, cara, que maneira poder voltar a fazer um ritmo assim. Mas de desfile é muito difícil, porque vocês me conhecem. Eu não gosto de chegar em cima da hora e, pô, vir ali tocando, né? Acho que tem baterias que demandam isso, mas não é o meu caso. Eu gosto de chegar pra somar. Ficar ali no não sabe, não faz, pra mim não rola. Né? Mas é isso, é porque às vezes a gente faz tanta coisa em prol do carnaval e a nossa essência de folião, ela às vezes fica um pouco afastada, mas é normal, né? Não é um trabalho fácil. Você falar de sustentabilidade e principalmente fazer acontecer não é um trabalho fácil, né? É um trabalho que é o ano inteiro pensando e construindo algo que ali na Sapucaí de repente vai passar, ou na Intendente vai passar despercebido, mas é um momento curto. Então, assim, mas não deixa de desafogar. Meu meio de contribuir hoje é o projeto que eu tenho feito aí para os mestres de bateria. Acho que se eu conseguir ajudar parte deles a terminar um fundamental, ao médio, ou a fazer uma graduação após isso aí, para mim vai ser igual tirar nota 10 estandarte. Para mim vai ser um golaço, porque eu me vejo nessa galera, cara. Eu tinha 20 anos e eu achava que bateria era o mundo. É isso. Assim, achava que aquilo ali ia ser a minha vida inteira. Eu vou virar mestre, eu vou ganhar dinheiro, e é isso. Cara, e assim, é uma parcela. É igual o futebol. Não, é a realidade. Assim, isso aí. 1% história vai virar o cara que vai ganhar 400, 500 mil reais. O restante, cara, assim, então assim, é muito difícil. E eu sei que pra galera que é nova é um deslumbre, né, cara? Botou aquele apito, tu cruza a quadra, parece que tu ganhou na Mega Sena. Peito estufado e tal. Eu me vi nisso, eu conheço isso, então acho que a minha contribuição hoje pra bateria é tentar ajudar essa galera a entender que, cara, daqui a 5, 10 anos você vai ter filho, você vai ter família, e infelizmente bateria não vai ser o que vai te dar o sustento. Pode até ser, mas pra 10, um vai conseguir e outros 9 vão precisar ter lá uma graduação, uma pós-graduação. No mínimo que seja ele entender que se alguma coisa ele conseguir dessa bateria, ele tem que saber como cuidar, como guardar, como investir, Exato. Ele tem que ter algum conhecimento para ele até conseguir tirar o fruto dessa função. Os poucos que conseguiram, muitos perderam tudo. Total. Então, isso ainda é muito temos importante. essa parte de educação financeira também, né? E ver que, cara, você tá ganhando agora, mas daqui a algum tempo você pode não estar ganhando. Então, é isso. Essa é a minha contribuição. Acho que tivemos uma aula hoje, né? Eu vou fazer uma coisa que a gente às vezes nem faz, não é nem por mal esquece mesmo, mas o pessoal te encontrar, te achar, a gente pode botar aí na tela, claro, né? Os contatos. Tá aparecendo agora aqui nesse momento. Mas tu tem algum site teu, alguma coisa assim que é fácil? Ou teu Instagram mesmo? Tem o meu Instagram, que é _ Diego Carbonel. Diego Carbonel deve ter muitos aí, né? Então, Carbonel com 2 L's lá no final. E, por óbvio, que como eu lido com empresa, eu tenho o LinkedIn também. Sim. Aí é mais fácil, é só botar Diego Carbonel, que também só tem eu lá. Sim. E eu lá sempre compartilhei recentemente os resultados dos 2 últimos anos, compartilhei os projetos de impacto ambiental. Lá eu tô sempre falando um pouco sobre todos esses trabalhos e de maneira sempre muito, muito didática, assim, muito simples. E só explicando que o Carbonel não tem a ver com carbono zero. Que muita gente pergunta. Por incrível que pareça, todo mundo... Assim, eu já tive várias pessoas que falam assim, pô, seu nome artístico é legal, né? Carbonel, Carbonel. Eu falei, gente, nome artístico não é, sobrenome mesmo de família. Jorge Carbonel, meu pai. Então, Jorge Carbonel, grande amigo. O cara das planilhas e das organizações, das baterias aí. Já passei muito lá na salinha lá da Imperatriz, da bateria, do mestre Marconi, porque eu fui lá no mestre Marconi também. Também desfilei com o Marconi. Fazendo lá o cadastro da galera toda. No dia do desfile, da entrega da fantasia, tudo bonitinho, né? Com nome, com foto. Isso aí. O cara era fera. O fruto não ia cair muito longe, né? E nossa última pergunta mais difícil? Eita. Então, tem primeiro... Tem primeiro... Acho que
melhor Você palavra. falou né? a palavra-chave. Eu acho que ele falou, né? Ele falou algumas vezes. Momento né? Orbit aí de... Qual foi a palavra? Você que é bom de falar. Qual foi a palavra que ele falou? Eu não queria revelar mais a palavra, porque a palavra difícil não era sustentabilidade. Não era era. essa. Era carbono mesmo. Eu tava pensando Cara, essa nessa piada palavra. é muito ruim. Não sei por que a gente continua sustentando isso. Thiago da Orbit, vamos dar uma conversada. Né? Essa piada é muito Boa, ruim, mas gente. Que isso? mas é uma piada. Mas toda piada, no fundo, ela é ruim. Não, mas cara. a palavra-chave era carbono, era isso. Eu duvido, Gente, olha, vocês eu gostam duvido que o entrevistado não fique o tempo todo pensando, pô, será que eu falei a palavra? Pensei umas 2, 3 Viu vezes. aí? É essa, a piada tá aí. Mas, como você falou, eu tenho meu palpite de qual você vai escolher, mas pode escolher aí, fica à vontade. Eu sou Batuque Digital All Black. É o grande sucesso. Pô, esse é Esse sensacional. Isso aí, então. bonitão. Tiagão, ó, Aí, ó. já pode aproximar, a gente vai aproximar você do É, Carbonel, e com certeza você deve ter É mesmo, hein? muito assunto pra falar, porque todo mundo que trabalha com parte da moda, de vestimento, de acessórios, Fábrica, tem né? muita coisa pra ensinar, muita coisa pra aprender, fábrica, né? Sem dúvida. Tiagão que produz muito, produz para o carnaval, é um cara que ama o carnaval também pro futebol. Então, acho que tem muito assunto aí Vamos nessa, pra. Thiago, vamos falar, Thiago. aí. Órbit sustentável. Isso aí. Então, obrigado mais uma vez, Tiagão. Tamo junto. Agora, a pergunta sim. mais difícil é quem você quer assistir. Eu sei que você assiste, um cara que consome o Samba Pod, mas quem você quer lá no seu tempo livre sentar, pô, vou ver a entrevista dessa pessoa aí. Cara, eu poderia falar de todos esses presidentes que eu comentei, né? O Joel de Florianópolis, o Guga de Belém, o Renato agora da Liga SP, o próprio Hugo que já tenho agora um contato maior com ele na Liga RJ. Mas uma pessoa, cara, que eu tenho conversado algumas vezes e que é uma visionária, assim, uma pessoa que, pô, 21 anos de escola de samba, a pessoa tem, salvo engano, 8 títulos e 17 pódios nesse período, e que tem uma visão muito boa, que é a Solange, da Mocidade Alegre. Sim. Cara, é uma pessoa, assim, que tem uma leitura de carnaval muito interessante, é uma pessoa que, pô, acabou de conseguir tornar o 24 Horas da Mocidade Alegre, sabe, um evento dentro do calendário de São Paulo, sabe, pô, uma parada do carnaval ser um evento dentro do calendário de São Paulo, então, assim, acho que vale a pena um papo com ela, porque Sim. em pouco tempo, assim, você se surpreende muito com o olhar que ela tem pro carnaval, um olhar de valorização, um olhar de entendimento que o carnaval é para além. Acho que o Carila usou um termo que eu vou usar bastante, que é o desfile é o ano todo. E ela tem esse olhar bastante aguçado, acho que é uma pessoa que valeria muito ter aqui. Pô, legal. A gente Ela quer já muito. é um sonho de consumo Solange nosso. já. Muito. Só que acho que ela trabalha tanto durante a semana, ela sempre tá no final de semana. Acabando que é uma mensagem pra Solange, fala assim, Solange, falei de você aqui, você tem que vir no Samba Pod. Isso aí. Exatamente, isso aí, Então, gente. Solange, o convite está feito. Já fizemos outros, mas acho que a gente vai fazer isso acontecer. E... É isso, Carbonel. Cara, eu sou um fã teu, cara. Como Que isso. conheci esse cara na quadra da Viradouro, ele com um tal de... Quando não existia Imperatriz, quando não existia Escola Convida, sabe? A Imperatriz foi lá com só ele e 2 ritmistas. É, isso E aí. o cara subiu lá pra comandar e eu, como sou um viciado em desenhos de bateria, de terceira, tamborim e tudo mais, ele foi comandar um samba e eu sabia o desenho de terceira todo do Marconi. Todo, caraca. Então ali já surgiu a amizade, depois o carnaval, bateria e tudo mais, e o Batuque Digital aproximou. Você é um cara que cresceu muito e ver você conseguir fazer no carnaval aquilo que você aprendeu, né, para sua vida, né, porque antes de trabalhar com carnaval você já trabalhava com isso em outras empresas, é muito legal e é muito gratificante ver que isso vai gerar frutos, né, para nós que somos amantes do carnaval, para você e para outras pessoas que nem te conhecem ainda. Então, cara, parabéns e que outros carbonéis aí da vida apareçam no carnaval, porque eu sei que o carnaval é um lugar muito rico e tem muitas pessoas que pensam e fazem as coisas como você. Tiagão, Carila, Cleiton, obrigado pela oportunidade. Acho que vocês abrirem o Samba Pod para poder falar de um tema, né, que não é um tema ainda comum, ainda porque ele vai ser comum ao carnaval, mas é fundamental para que o carnaval pense em sustentabilidade em todos os seus sentidos. Fico muito feliz de estar aqui. Sabe que a questão de ser fã, eu sou recíproca. Esse cara aqui, então, nem se fala dos arranjos do Batuque Digital, gente. Quem que cria? Esse louco aqui, entendeu? Cria os arranjos lá e a gente vai colocar aquilo na prática. Então, assim,
Carila, que eu já tenho ouvido falar bastante do trabalho também lá no Santa Marta, né? Essa questão de pensar sustentabilidade, pensar reciclagem. Então, acho que é bacana estar aqui, poder falar um pouco do tema. Como você falou, espero que mais pessoas possam Sim. fomentar o tema, que eu tenha conseguido, de alguma forma, né? Colocar a pulguinha atrás do dedo, tipo assim, Sim, caramba, sim. será que minha escola tem, que minha liga tem alguma coisa? Fazer esse movimento, e quem tiver qualquer dúvida, eu estou completamente aberto. Não tem custo nenhum para tirar qualquer dúvida comigo. Acho que eu quero que mais é fomentar. Eu sempre falo, quanto mais ligas, mais escolas, mais pessoas falarem do tema, é bom pra todo mundo ganha com isso. Muito bom. Maravilha, É isso. cara. Obrigado. Carila, quer falar algo? Não, só gratidão e desejar pra você muitos caminhos abertos, assim, muita força pra continuar esse trabalho que é essencial e tá aí, é isso, 2 aninhos, é um bebezinho, né, que ele cresça e se fortaleça e que multiplique, que seja essa árvore, né, grande, gigante, assim, eu saio daqui com essa imagem de você, uma grande árvore, cheia de galho que tá se conectando, né, não? A metáfora que surgiu na cabeça da pessoa. E fazendo Sensacional. as conversões do carbono e tudo isso que precisa, né? Então, assim, muita raiz forte nesse chão, muito axé, muito caminho aberto. Foi delicioso o nosso papo. Lembrando, a gente é uma produção Batuque Digital TV. A gente tá aqui no estúdio Rastro Pop Nosso. Dani Di tá na Voz do Além. Sempre com a gente. Aprendeu, com certeza aprendeu bastante aí também. É. Falamos de Fórmula 1, Dani é Isso. um amante da Fórmula 1, né não, Dani? Então ouviu bastante aí, tá feliz lá dentro. É isso aí. Não, mas eu quero agradecer a tua presença. É que o Thiago falou, a gente já tá um tempinho, né, namorando esse Sim. episódio. E finalmente conseguimos. Acho que veio em boa hora. Sem dúvida. Né? O que o Thiago falou veio em boa hora, porque o assunto está cada vez mais forte, está ganhando importância devida. E é isso, cara. Sucesso. Né? Tenha a tua força e paciência, porque o trabalho é grande, mas eu tenho certeza que tu dá conta. Obrigado. Conte com a gente sempre que quiser Exatamente. trazer O O Thiago novidade. sabe que eu tenho um sonho de Samba Pode repercutir algumas ações de sustentabilidade Com na certeza. Sapucaí, e a gente vai fazer isso acontecer, tenho Vambora. certeza. Opa, Legal, bora. Ó. Isso aí. Isso, tamo junto. Samba Muito bem, pode, samba gente. Isso aí, pode, bora. sustentabilidade. Valeu. Cara.